E ali foi quando eu comecei a, aos poucos, me desprender a minha mente do CLT. Comecei a desprender a minha mente de que eu tinha que ser subordinado para Uhum. ganhar o mínimo para dar para minha filha. Eu falei, essa corrida dos ratos não está funcionando para mim. A conta não tá fechando. Falei, não está fechando. Todo mês faltava. E eu percebi que a maioria das pessoas que a gente estava acompanhando, que estava vendo tendo dinheiro, tendo uma vida diferenciada, ninguém fazia faculdade, ninguém estudava que nem a gente estudava, ninguém buscava o que a gente buscava. Mas a gente passava necessidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que os nossos convidados. Hoje é um programa extremamente especial. Estou com um grande amigo, um grande parceiro, Danilo Pelege. Ele, que é instrutor de perícia, perito, fundador do Instituto Empate Forense, foi professor, é um prazer, professor em escola estadual, né, e Também isso. também em escolas técnicas, né. Isso. Danilo, que honra, que prazer poder te receber aqui, mano, muito obrigado. A honra é minha, meu irmão. Gratidão pelo convite, né? Quando eu já vi que tinha lançado o Mais Fala aí, falei, opa, eu já quero participar, eu tenho que estar nisso, porque a gente fala pra caramba mesmo, né? Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Sei que é uma agenda difícil de conseguir, mano, então gratidão mais uma vez, né, para poder estar junto com a gente, participando desse nosso projeto, desse nosso sonho aqui. É, é um momento de muita felicidade poder trocar ideia e poder estar com amigos, pessoas que eu admiro, sentado na mesa trocando ideia aqui e compartilhando com as pessoas. Então seja muito bem-vindo ao Mais Fala Em. Obrigado, obrigado mesmo, que eu tô vendo que realmente aqueles nossos amigos de infância, né, tá vindo participar também, então é uma egrégora que a gente fala que é muito boa, né? Tá vendo essa galera que realmente cresceu, desenvolveu, tá tendo sucesso e a gente tá crescendo junto. Isso é Pô, muito bom. que bacana. Danilo, eu sempre gosto do estímulo. Eu falo que o podcast eu gosto de ir numas perguntinhas que faz a gente pensar, que não é aquela coisa assim normal, né? Vamos dizer assim. Sim. Danilo, em que momento o Danilo se percebe na infância, aquela primeira lembrança, você fala, poxa, eu lembro disso. É uma coisa que assim, eu era muito pequeno, mas eu lembro. Em que momento o Danilo se percebe na infância? Eu acredito que diante de todo o contexto, né, que eu tive, eu puxo muito o reflexo da música, né, Uhum, que é onde a gente se conheceu, exato. inclusive tinha 12 anos de idade. Então, era algo diferente que tinha na cidade de Itapevi, e quando a gente ia para a escola com instrumento musical, todo mundo já falava: "Nó, estranho, esse cara não é normal, né? Esse cara, ele tá fora do contexto, ele tá fora da curva". Então eu acabei já me percebendo nisso, que realmente eu tinha algumas características que não era normal mesmo, isso as professoras já falavam. Então a gente começa a se perceber e falou: "Opa, eu consigo trazer algo novo, né, para a galera da sala, para os professores". E é interessante que chamava a atenção dos próprios professores, né. Uhum. Eu cheguei a dar aula, para um professor meu do ensino médio, né, eu estava no primeiro, segundo ano, ele queria aprender música, eu falei: "Pô, legal, vamos lá". E foi quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, né, como professor de música, dando aula na cozinha da minha avó, né, que Caramba. era o local que estava disponível ali para começar. E eu já gostava da parte policial também, né, Uhum. investigativa, mas era algo que era muito longe da realidade nossa, né. O pessoal falou: "Não, isso aí faculdade? Esquece faculdade, esse negócio é para quem tem dinheiro", né. Então ali E eu já comecei a me perceber como criança que dava para fazer a diferença, uhum. né. A gente desde pequenininho já dava para fazer a diferença, mesmo passando por uma turbulência, de vários momentos, de várias emoções, financeira também, né. Então ali eu já comecei a me perceber. Que bacana. Danilo, isso que você comentou, assim, você se percebeu já muito próximo da adolescência. Sim. E como que foi essa adolescência do Danilo? O Danilo era como na adolescência? Já era um cara, é melhor que os filhos não escutem o podcast? Não, era mais Não, tranquilo? a minha filha sabe da verdade. Agora já está chegando na pré-adolescência, né, mas, no termo de amizade, de colegagem, eu era só para você ter uma noção, até da minha infância para minha adolescência ali, quando era criança, estava virando adolescente,
eu era o esquivado, né? Uhum. Eu e meu irmão era o esquivado. Era o gordo e o magro, né? Era o nosso apelido. Primeiro que ninguém achava que era meu irmão de verdade. Achava que ele estava ali só para me defender, Uhum. porque eu era estranho e ele era gordo, né? E às vezes eu defendia ele também, né? Que eu já era mais fortinho, não gostava que xingava meu irmão. Então ali a gente tinha, era os que era, falando no português, claro, os filhos sem pai, né? O que a mãe era faxineira, então não ia ser ninguém na vida, né? Eu era Caramba. chamado o chinelinho a chinela dourada, que os coleguinhas falavam, porque eu tinha um chinelinho marrom e era único, não tinha roupa. E era doação da igreja, da Assembleia de Uhum. Deus, que a minha avó conseguia pra gente. A alimentação era doação. Então a gente já vinha aqui. Não, esses caras aqui, ó, essas crianças, não vamos chamar para festinha, não, porque só vai Caramba. vir para comer. Então já começou por aí. E na adolescência, eu falo que a música mudou minha vida. Sempre Uhum. falando da música, não tem como não falar. Porque foi a oportunidade que eu tinha de tocar lá em São Paulo, na Luz, e ganhar R$ 50 para tocar na rua. Eu confesso que eu passei vergonha a primeira vez. Eu já tinha vendido doce na rua, mas quando eu falei, meu, eu tô tocando na rua, cara, será que eu virei morador de rua agora? É estranho, né? E aí eu quebrei essa barreira, porque eu era o único que na minha adolescência eu tinha dinheiro para comprar lanche na escola. Tinha a Caramba. cantina. Então, por mais que a gente veio de uma situação bem precária, financeiramente falando, eu já comecei com empreendedorismo desde pequeno. Uhum. Então, na adolescência, eu já era o único que tinha ali uma merrequinha para comprar um lanche. Então, eu tocava, já começava a fazer casamento, fazer um negocinho ou outro. Só que eu sempre era o esquivado. E no meu segundo ano do ensino médio, eu tive a vida inteira numa escola só, que era o Cristianini, que é a escola do Júlio, inclusive, Uhum. né, irmãozão nosso. E depois eu mudei de escola por causa da música. Falei, putz, agora ensino médio é noturno e eu quero tocar. E era a única escola que tinha ensino médio à tarde, Entendi. e que era o Eliana, em Itapevi. E aí eu fui para lá e o meu apelido virou Mudinho, porque eu não tinha saco para falar com ninguém naquela época. Caramba. Todo mundo ali, sabe aquela mentalidade que não ia crescer mesmo, não ia desenvolver? Então, teve um momento que eu falei no segundo ano do ensino médio, eu falei, meu, não vou trocar ideia com ninguém. Tô de saco cheio desse povo, chato, sanguessuga. E eu fiquei quase que um ano em silêncio. Olha que Caramba, louco mano. isso. O pessoal que vinha trocar ideia, eu falei, meu, não tem. Eu confesso que acho que era arrogância também. De adolescente, quando você Uhum. acha que você já está aprendendo alguma coisa, Tá né? um passo Talvez além, né? é um passo além. Eu sou saxofonista, caramba. Vem falar comigo porcaria. Vem falar de música comigo. Você não sabe falar de música. Então eu comecei, acho que ser até um pouquinho arrogante na adolescência. E era aquele cara que jamais falaria com uma menina para namorar. Jamais, era uma distância muito longe, mesmo com 16, 17 anos, não tinha. E na banda mesmo era mudinho também. O pessoal é mudinho, não fala com ninguém, não troca ideia. Mas realmente acho que vinha de uma casca que a gente veio da infância, e é tanta paulada que a gente toma que a gente fala, não, vou criar uma resistência para conseguir enfrentar o obstáculo. Mas eu era esquivado, e depois eu comecei a me destacar na escola, né, por causa do saxofone. Uhum. Então, quando eu levava o sax pra escola, cara, Aí era. as mina pirava. É. As mina, só a Bianca que eu não conseguia na época convencer ainda, mas nossa, toca sax. Os professores já começavam a ver diferente, Uhum. né? E ali eu comecei a perceber, dá para ser diferente. Uhum. Eu não preciso ser igual todo mundo, né? Que hoje eu tenho colegas que estão presos, outros morreram, e são raros, né? Os que a gente vê que conseguiu ter sucesso hoje na vida. Mas eu consegui ter essa resistência. Eu não vou falar que foi 100% orgulho, né, que era por maldade, que eu não queria conversar com a galera, mas é que a gente estava evoluindo já, né? A gente evoluiu muito cedo e às vezes não tinha papo para trocar ideia com a galera que só queria falar de besteira, de droga e de curtição, né? Entendi. Então, assim, Danilo, esse processo todo, e isso é bacana você trazer esse ponto de vista, porque tem muita gente que passa, ou às vezes não percebe a questão de olhar para um filho e entender essa dinâmica de, pô, por que, que não fala com ninguém? Por que, que não tem amizade? Porque às vezes está numa posição diferente no sentido de entendimento do que quer da vida, Uhum. e isso é importante trazer, porque é o que a gente estava conversando até em off, né? É legal falar assim, pô, olha que legal, ele está no lugar de sucesso. Tá, mas e a vida? E a trajetória para chegar ali? Com certeza. Porque isso que você está trazendo é uma percepção muito diferente, né? Porque, meu, você tem que. A vida te cria essa casca,
Mas ao mesmo tempo, não é fácil. Com Para certeza. você olhar e falar, mano, putz, eu queria ter uns amigos, eu queria poder conversar com, Sim. tipo assim, no sentido de ter pessoas que pensam igual a mim, no sentido de, igual você comentou, né, que na banda a gente, eu costumo pensar dessa forma, né, da maioria do grupo, todo mundo hoje, você olha e você fala, mano, todo mundo se encaixou no que queria fazer. Isso mesmo. Porque, tipo, tinha um grupo no sentido de mentalidade, não no sentido, talvez, de tinha uns mais avançados, tinha uns que. Só que o conjunto de conversar com opiniões diferentes, com conversas diferentes, pô, vamos buscar isso aqui, vamos buscar uma escola diferente para estudar música, vamos ser melhor, vamos ganhar dinheiro, vamos. Uhum. Era uma percepção que o coletivo às vezes ajuda, só que, igual você comentou, na escola, é, acaba atraindo esse tipo de comentário, né? Que igual você fala, pô, hoje a gente olha muita maldade de uma criança falar para outra de, pô, só tem esse chinelo. Uhum. Só que a gente foi criança também. A Sim, gente entende que em algum momento a gente pode até ter feito isso também. com certeza. Vários Entendeu? bullying, né? Na nossa época não tinha bullying, na verdade, né? Nem Sim, existia isso. mas trazer essa percepção de que, poxa, foi uma armadura que você vestiu no sentido Sim, de conseguir trazer isso e, pô, novo, na adolescência, pô, é um sim. negócio muito louco isso, né? E você também mencionou sobre já começar a ter essa veia empreendedora desde muito cedo, mas em que momento se funde essa veia empreendedora com ensinar? Que eu acho isso incrível, porque tem que ter dom, porque Sim. tem que ter além da vontade, e eu acho que tem que ter algo mais para conseguir fazer isso. Em que momento essas coisas se fundem na vida do Danilo? Eu acredito que tanto o dom, vamos dizer assim, do empreendedorismo, como da docência, eu acho que já nasce com a gente, viu? Uhum, Não sei se é possível a pessoa que nunca deu aula na vida começar a dar, claro, é possível ela conseguir compartilhar. Eu acredito que compartilhar conhecimento, todo mundo consegue. uhum. Quem não tiver orgulho, se você falar, não, isso aqui é meu, só eu quero saber, é um segredo que eu descobri para ganhar dinheiro e não vou abrir para ninguém, aí é orgulho. Agora, tudo que você aprendeu fazendo na vida, aprendi a fazer uma caneca. Pô, agora eu consigo ensinar para alguém. Tudo bem que tem um professor que é mais arrogante e tem um professor que é mais light, que é o legalzão, né? Mas eu percebo que, por exemplo, o empreendedorismo, ele nasceu comigo, eu acredito. Eu Uhum. acho que deve nascer com a gente. Porque eu, desde pequeno, meu avô, eu lembro uma vez, meu avô foi o meu segundo pai, né? Inicialmente primeiro, né? Vamos Uhum. dizer assim. E ele uma vez chegou com um saco de salgadinho. Sabe aqueles fardo que vem um monte de salgadinho Uhum. pequenininho? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquilo, como que eu vou vender isso? Eu não queria Queria comer. comer, eu não queria comer. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro com isso. E eu lembro como se fosse hoje, acho que eu devia ter 8 anos de idade, eu comecei a mentalizar um suporte para colocar aqueles salgadinhos e eu queria vender na frente da minha casa. Quando começou a época de pipa, eu comecei a soltar pipa com meu irmão, né, a gente não posso, a gente foi um pouquinho Nutella, eu falo na parte de dentro de casa, a gente soltou um pouco de pipa dentro do ventilador, mas a gente vem de família pobre, que minha mãe Uhum. não deixava sair muito para rua. A Uhum. gente fugia, tomava um cacete depois, voltava, né? Mas foi legal também que quando começou a época de pipa, meu irmão, vamos vender pipa, vamos vender pipa. Não, meu irmão é mais detalhista, né? Então ele pegava as varetas, comprava a folha, ó, dá para fazer, cara, porque é caro. Pipa na Uhum. época, R$ 2 era muito No caro pra dia. gente. Então a gente pegava as varetinhas, meu irmão fazia, e eu falava, ó, vou começar a fazer rabiola. Olha que louco isso. E a gente começou a ganhar muito dinheiro na época fazendo rabiola. Caramba. Porque ninguém queria fazer rabiola, queria. Você quer o pipa pronto? A gente vende. A gente começou a ganhar. Eu lembro do varal na minha casa que a gente fazia com a linha, né? Meu irmão esticava a linha de uma ponta na outra, eu ia amarrando, As fitas. cortando, eu roubava todas as sacolas da minha avó, da minha mãe, e onde tá a sacola? Saco de lixo. Calma que eu tô fazendo dinheiro. E vendia, cara, era muito louco isso que eu lembro que todo dia batendo palma lá, aí o pessoal começava a chupar sorvete. Vamos fazer sorvete. O pessoal começava a fazer pastel. Então tudo que eu via as pessoas consumindo, por mais que eu tinha o desejo como criança de comer um doce, de comer alguma coisa diferente, o desejo era maior de vender De aquilo fazer e dinheiro, né? fazer dinheiro. Isso que era muito louco. E eu não sinto que era só a necessidade. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe o que é ser pobre Uhum. ou rico. A gente não sabe, porque a gente está numa bolha,
da pobreza, que todo mundo é pobre da sua região, até você ir pela primeira vez, que foi o caso de eu ir para de uma casa, né, um condomínio em Alphaville, acho que era o Residencial 9, se eu não me engano. Eu falei, o que que é isso? Caramba, como que isso Isso aqui aqui não virou? existe, isso aqui é planeta Terra, né? Até a gente começar a furar bolha. Até você tomar banho de uma banheira e falar, pô, que legal, né? Mas voltando para a parte da docência, no ensino médio, tudo que eu aprendi, eu queria ensinar. Eu queria ensinar. Eu comecei a tocar flauta doce com Uhum. 12 anos. Aí vinha alguém, nossa, que legal, como que toca? Ah, peraí, é assim ó, que toca. Aí eu comecei o clarinete. Falei, nossa, é impossível tocar esse instrumento. É 18 chaves, né? Trompete tinha 3. 18 é problemático quem toca esse negócio. Como que é? Então é assim. Saxofone. Então tudo que eu pegava eu queria ensinar. E aí eu comecei a aprender, isso é interessante que na docência, quem vai estudar licenciatura, pedagogia, aprende isso, que quando nós ensinamos, nós aprendemos em dobro. Uhum. Então isso foi muito louco, porque eu começava a aprender cada vez mais. Quando eu descobri que quando eu ensinava, eu aprendia mais, falei, agora eu vou ensinar mesmo, né? E eu acho que eu já tinha menos de 15 anos, eu já comecei a tocar sax dos 12, clarinete, dos 12 aos 14. Com 15 eu peguei o primeiro sax tenor e ali eu comecei a ensinar, né, para o pessoal da minha escola, de Uhum. graça. Até um professor falou, pá, peraí, como que toca esse negócio? Eu falei, é assim, assado. Ele, se eu te pagar, você me ensina? O negócio tá ficando interessante, né? Dá para ganhar dinheiro ensinando. Uhum. E é engraçado que o pessoal fala, né? Você só dá aula ou você trabalha também, né? Até hoje alguns falam, pô, que legal, além de você dar aula, você trabalha como perito. Não, dar aula não é trabalho. É. Então acredito que é o dom da gente querer ensinar o mínimo que a gente sabe. E só que tem aquela parte do orgulho, é querer ensinar, não é qualquer um que quer compartilhar conhecimento, né? E ali eu comecei a dar aula do ensino médio, que nem eu estava falando da sala da minha avó, né? Era 3 casas no mesmo quintal, a da minha mãe, a da minha avó e a da minha tia, que foi minha segunda mãe também, né? Eu tive 2 segundas mães, minha avó e minha tia Cida, que cuidava da gente. E não tinha lugar para dar aula. Você tem que dar aula, você tinha que ter uma sala de aula, né? Uhum. Mas uma aula particular não tem como. E o único lugar que tinha era a sala da minha avó, a cozinha, que não era sala, né? Era cozinha com sala, banheiro, quase que tudo junto no mesmo Uhum. cômodo. E ali eu comecei a ensinar. Eu falei, pô, que legal. Quando eu vi o professor, o Cris, muitos anos, era professor de inglês. O Cris, que ele fez as primeiras notas, eu falei, putz, ele aprendeu, cara. Eu consegui ensinar E ele e ele está conseguiu fazendo fazer. o que eu estou ensinando. Aí daqui a pouco eu percebi que ele estava tocando melhor do que eu mesmo tocava flauta transversal, que eu não gostava de flauta transversal. E eu comecei a passar o básico para ele, ele, pum, veio com uma Deslanchou. música já na aula seguinte. Falei, que legal, eu tinha 15 anos. Falei, pô, cara, isso é mágico, né? Eu ensino um negócio e o cara volta aprendendo melhor. E eu comecei a aplicar isso, eu como aluno. Uhum. Comecei a consumir cada vez mais dos professores. Então, acho que tem que ser uma troca muito boa. É o professor querer ensinar de fato e o aluno querer aprender, né? E eu falo, teve um momento que eu me frustrei na vida como professor de escola pública. Né? Porque você chega numa Entendi. escola pública, um aluno querendo te enfrentar, né, querer mandar em você, ele dá as regras, e você fala, não, eu pego ele fácil, eu taco ele na parede, né, e consigo acabar com a vida dele fácil, esse moleque que está querendo dar as ordens aqui. Aí você se depara com isso com uma professora, mulher, um cara desse, um moleque que já é todo fortinho, né, querer enfrentar uma professora. E isso é muito louco, porque tem uma inversão aí muito rápida em relação à geração, porque assim, quando a gente era moleque, eu lembro muito nitidamente. Mano, se alguma professora chamasse meu pai e minha mãe falando que eu enfrentei, mano, o couro comia pro meu Ferrou. lado em casa. Tipo, hoje, e você percebe que, e aí eu acredito que você pegou esse momento de virada, que se você fosse reclamar com a mãe ia reclamar com você. Não, ia quebrar o pau. Ia Tipo, quebrar o mano, pau. que bagulho louco, Não tipo, que tem, não tem inversão. nexo, né? Que Não tem inversão nexo. absurda, porque assim, o pessoal primeiro, né? Ah, mas meu filho tem que aprender educação na escola. Não. Escola é Uhum, complemento. uhum. Escola é ensino técnico, né? É a parte que, assim, que eu acho que realmente não cabe ao pai e à mãe no sentido de técnica. Sim, Mano, educação, bons modos, tudo isso aí já tem que estar pronto antes. Não é a sim. escola que tem essa obrigação. E hoje você vê isso que, tipo assim,
o pai e a mãe tomam a dor do filho fazendo coisa errada. Você fala, Isso mano, é mesmo. muito absurdo. Tipo, E dá risada, né? Às vezes dá risada. Ai, que bonitinho, tá fazendo errado. mano, É ridículo. e aí tem essa questão que você falou, né? Deve ser extremamente frustrante você entrar numa sala de aula, mano, disposto. Você saiu, pô, preparei a aula, fiz tudo aqui, mano, vai ser uma aula. Aí você olha lá, mano, a molecada não quer saber de nada. Infelizmente foi isso o meu sentimento já quando eu estava no ápice da minha carreira como professor, né. Uhum. Mas eu comecei a dar aula depois de escola particular, aí foi legal a época das fanfarras, né. Aham. Eu tive 36 fanfarras, cara. Falei: "Meu, você tem problema na cabeça". Porque teve uma hora que todo mundo saiu, né, da banda. Eu lembro que tava o Ednilson, tava o Levi na época, uma Sim. galera. Aí eu não lembro se foi antes ou depois, sei que teve uma hora que eu falei: "Meu, cadê o restante?". A Maria também estava na época. Só ficou eu. Aí falaram assim: "Meu, tem 36 escolas em Itapevi". Falei: "Impossível". Na verdade, exatamente nesse momento, e uma coisa que o Júlio lembrou que eu não lembrava, primeiro tinham dividido 2 escolas para cada, no projeto Isso mesmo. era todo mundo. E quando você ficou, eu não sei se você vai recordar, aconteceu uma puta treta nossa na Casa das Artes, que o Uhum. pessoal não queria pagar. É verdade, é Aí, verdade. tipo assim, Eu tô esperando uma parte do meu salário até hoje. e era um negócio que era tipo assim, eu não vou culpar que era a prefeitura, porque era um repasse para sei lá, uma instituição, vamos dizer assim, Sim, e essa instituição iria repassar pra gente. sim. Cada um tinha duas, eu lembro disso Eu porque lembro, é cada um verdade. tinha 2 Nossa, escolas. foi bem no começo, foi quando eu peguei o Tancredo Neves. Aí, tipo, de uma hora para outra saiu todo mundo, porque falou: "Ah, tá bom, então a gente não recebe, a gente não vai dar aula". É isso Passou o mesmo. 7 de setembro, a gente fez a apresentação, todo mundo com as suas 2 escolas, Foi. Júlio, Danilo, eu, você também já estava com 1 ou 2 nessa Eu estava época? com meu irmão na época, que nessa Sim, época, eu não vou lembrar o ano agora, mas foi bem no foi o primeiro momento, né. sim. Aí meu irmão estava com o Tancredo e pegou mais uma outra escola. Eram 2 para Era cada. 2 para cada. E aí, chegou depois do 7 de setembro, que era o projeto para apresentar para a cidade, várias escolas, todas as escolas municipais Sim. têm música. E até a gente estava brincando aqui, eu acho foi um projeto muito bacana, mas totalmente inconsequente. Porque a gente tinha 14 anos de idade e Aham. cada um tinha 51 alunos em cada Não tem fanfarra, lógica isso, né. de 10 anos. Tipo assim, mano, que preparo que a gente tinha. Zero, né. Que Então, loucura. tipo, teve aluno, eu acho que foi do seu irmão, teve um aluno que ele teve problema que no dia da apresentação ele se sujou todo. Acho que foi isso. Sim, sim. Mano, olha que louco, aí coloca uma criança de 14 anos, Pra ensinar uma criança de 10. 10, mas não é uma, porque a gente tinha condição de ensinar, Sim. tinha condição de compartilhar. Mas 51 crianças, e o que que as escolas, eu lembro até hoje, que para mim isso foi muito nítido, as escolas, elas não premiaram os alunos, os melhores alunos, com a fanfarra. Aham. Todo mundo que tinha que tirar da sala de aula, porque os professores não aguentavam, Aí mandava pra gente na mandava pra fanfarra. fanfarra. Então, tipo assim, deram 50, ó, esses alunos aqui ninguém mais aguenta, só pra vocês. Aí beleza, fomos lá na Casa das Artes depois, pra receber. Cadê? Ah, não, mas vocês têm que terminar o ano. Como assim não vai trabalhar o ano todo? E É aí, que era muito dinheiro, né. eu lembro que, Era mano, era quase uns R$ 80, R$ 100. eu não recordo exatamente, mas era isso aí, era tipo, mano, era cento e poucos reais por mês, tipo, um negócio absurdo. Pensando hoje, né, olhando. Não faz Não sentido, né. faz sentido nenhum. E aí todo mundo saiu. Aí eu lembro que logo na sequência foi quando você assumiu todas as escolas, né? Sim. Na verdade passou um tempinho, acho que nessa época eu devia ter uns 14 anos, né, aproximadamente. Aí depois eu virei jovem aprendiz e entrei pela prefeitura Uhum. mesmo, né, quando mudou a prefeitura na época, Sim. tudo, aí foi Porque aí quando me tiraram essa contrataram. pessoa que repassaria pra gente. Isso mesmo. Porque aí colocaram ordem, porque descobriram que essa pessoa, enfim, tava fazendo um monte de coisa errada. E agora que você falou, foi realmente na troca da prefeitura, tiraram essa pessoa que não tinha O feito o repasse. repasse e colocado a gente em várias situações de risco, mano. Acidente de carro, ele tinha um Passat velho, uma vez mandou a gente lá pra Umbuitá com esse carro. Mano, as coisas que Loucura. você fala, mano, não é possível. Só faltava pôr no volante, né, com 15, 14, 15 anos. Era de menor que tava Era. dirigindo, mas deixa isso pra lá, que é melhor a gente não. Que loucura, né. Mas é interessante, assim, é o que eu falo,
para minha esposa, para minha filha hoje. Fala, foi uma oportunidade que eu tive na vida. Fala, cara, eu fiz mais de 200 viagens naquela época. Uhum. Quando que um moleque de 12, 13, 14 anos ia viajar, né? Quase que, não vou dizer o Brasil, né? Porque teve uma viagem que foi para Rio de Janeiro, lembra? Sim, que a Ali gente eu foi já campeão tinha brasileiro. foi campeão brasileiro, É uma né? coisa que eu falei com o Danilo aqui esses dias, o Nakamura, que é muito louco, né? A gente parar pra pensar. Você pensar assim, ó, com 14 anos de idade, eu era campeão brasileiro de alguma coisa que, É. tipo assim. E não lembra disso às vezes, Não, você né? fala assim, caramba, mano, eu fui campeão paulista, eu fui campeão brasileiro. De ter orgulho de falar assim, meu, eu participei de um negócio que, tipo. Eu tenho um jornal até hoje Tem. guardado, viu? Tenho um jornal Eu até já hoje. tentei tirar uma foto de uma cópia da Claudete e tá bem apagada Não, eu dela. tenho um que tá bom, eu vou mandar pra você. Vou mandar, tá bem bonitinho. Deixei guardado as fotos lá da Aham, época. Tem guarda. Minha mãe guarda tudo, né? aham. Mas é legal, porque quando eu falo pra galera, o pessoal, não, você acha que é invenção da cabeça dele? Fala, procura no jornal. A gente sair no jornal, cara, você lembra que a gente saiu na capa do jornal, Foi. né? Minha mãe, nossa, meu filho é famoso agora, com E ó, 14, 15 eu anos. vou te contar um negócio, eu não tô nessa capa. Não Eu acredito. não tô nessa capa. E se eu falar pra você. Faltou no dia da foto. Não, mais absurdo ainda. Tem eu e tem outra pessoa faltando na capa da foto. Caramba. O fotógrafo chegou, eu não vi. Eu tava de beijinho com uma pessoa na lateral do bem-vindo. Quando o fotógrafo foi embora, que a gente entrou, porque tava dando o horário do ensaio, aí o pessoal falou, você viu? O pessoal veio aqui tirar foto. Eu, que foto? Meu nome tá no jornal e eu não tô na foto. Olha E eu só, hein? tava no bem-vindo. Eu Caramba. falo, mano, tá bom, né? Moleque, mano. É, É, mas o nome tá lá, uma né? oportunidade de dar uns beijinhos, vou esperar De, fotógrafo de pra jeito tirar foto nenhum. nenhuma. Mas o legal é quando. Eu lembro quando a gente ia se apresentar, era no teatro, né? De Uhum. Itapevi. E uma galera assistir, né? A minha mãe era a Dona Florinda quando o Kiko, né? Eu e meu irmão era o Kiko quando aparecia. E minha mãe era a atração principal lá. E quando falava o nome, né? Sim, Ó, Danilo Pelege. Todo mundo, nossa, falou o seu nome. Gente, pronunciar o nosso nome era muito forte pra gente, né? Imagina aparecer na capa de um jornal sim, ou você ser campeão mundial. Acho que a gente não tinha nem noção daquilo, né? sim. Não Ah, tinha noção do ganhamos peso. no Brasil. Ah, legal. Fomos campeão, hein? Top, somos campeão. Mas acho que não caía a ficha Sim, na nossa cabeça. Era legal o investimento de energia que a gente fazia para aquilo acontecer de verdade, né? De fato, sim. com toda a limitação, instrumento enferrujado, situações, né, precárias de estudo. Eu estudava, sabe onde que estudava? Vou estudar música, tinha que levar o instrumento para casa Uhum. e treinar. E treinar. Eu cheguei a estudar dentro do guarda-roupa, Por causa do barulho. por causa do barulho. Eu Pode entrava crer. dentro do guarda-roupa, meu irmão que falava, meu, dá pra estudar dentro do guarda-roupa. Meu irmão estudava no banheiro, tuba, porque era três quartos, não, quem dera, né? A gente nunca teve quarto próprio, né? Era o nosso Uhum. sonho, nosso ter o nosso quarto. Era cozinha com sala e quarto e banheiro. Meu irmão estudava no banheiro, uma vez ele arrancou toda a roupa, meu, vai pra dentro do guarda-roupa. Acho que foi na maldade da época. Aí eu coloquei lá dentro do guarda-roupa e comecei a treinar. E aí o meu professor na época, de saxofone, nossa, o cara era incrível, incrível, lá de Vargem Grande, inclusive. Eu viajava para ir para Vargem Grande, era a hora, né? Mais de 1h30, sei lá, né? Porque era Ah, estrada de terra, né? não, aquele busão poeirinha na estrada pulando pra Meu, caramba você fala, na estrada de nunca vai terra. chegar, e era Vargem Grande, hoje é aqui do lado, né? Aí de carro é meia hora, mas de ônibus era 1h e pouco. E ele falava, cara, eu também estudava dentro do meu guarda-roupa. Olha que louco isso. Falei, então acho que é algum problema que a gente tem, né? Não sei se é acústica, mas era uma dificuldade que a gente tinha e conseguia ganhar em primeiro lugar, né? Sim. E a gente ia com garra também, né? Pra ir pra E cima. eu falo que uma das principais lições que isso, a banda me trouxe foi um senso de a gente, às vezes, se perceber de maneira diferente. Porque eu não sei se você vai recordar, um ano antes da gente ser campeão, foi quando a gente foi num concurso que a gente achou que estava voando. A gente tá arrebentando, esse ano é nosso. Esse ano tinha aquela rivalidade com São Roque, aquela coisa. Sim, a São Não, Roque era esse ano, mano, no punk. Paulista não vai ter pra ninguém, a gente tá voando. Esse ano tá todo mundo estudando, todo mundo fazendo escola fora, procurando professores, tá todo mundo O voando. LM, Exato. Tatuí, né? Municipal, todo mundo, Vila Vila Lobos. Lobos. Aí todo mundo voando.
Esse ano, aí mudaram no dia, porque estava chovendo, e mudaram o local. E não sei se você lembra que a gente foi para um teatro bem pequenininho, com o teto baixo. Sim, lembro. E aí todo mundo naquela energia, a gente arrebenta. Aí quando chegaram as súmulas, a gente ficou em quarto Eu colocado. lembro. E quando chegaram as súmulas, todo mundo Ridículo. tocou alto pra caramba, tava muito alto, muito alto, muito alto. Todo mundo tava com tanta energia que a gente Mudou o ambiente, né? começou a querer estourar. Não, a gente vai ganhar e, mano, ficamos em quarto. Aí, quando a gente foi pro Rio de Janeiro no ano seguinte, a gente tinha acabado de ser campeão brasileiro, campeão paulista, Isso. classificou, fomos pro Rio de Janeiro. E não sei se você recorda que quando anunciou o terceiro e o segundo, a gente voltou pro ônibus. Todo mundo já tava Falou, voltando. quarto de Mano, novo? não deu. Tipo, Que porque merda. esse ano a apresentação foi meio xoxa, foi meio, tipo, não foi legal pra gente e tal. E aí eu lembro até hoje do Gilberto, do barítono. Sim, Ele lembro. ficou pra trás, que ele ficou lá olhando e o pessoal já voltando pro ônibus. Aí ele era bem grandão, né? Barrigona e tal. Ele veio correndo todo desengonçado. Volta! Volta! A gente ganhou! A gente nem Volta! sabia, né? Foi comemorar, não tinha nem noção. E é uma coisa tão louca que isso me ensina a ter a percepção de, pô, naquele ano a gente estava mais humilde. A gente estava Sim, mais numa percepção de se autoavaliar melhor. isso E mesmo. tipo assim, beleza, os juízes acharam que a gente ganhou, mas a gente sabia que não tinha sido o nosso melhor. Sim. Mas a gente tinha se avaliado de uma A gente maneira. tocou o Guarani, né? Foi o Foi. Guarani. Não foi nesse do Rio. Em Campos de Goytacazes a gente tocou Campos de Batalha de Goytacazes. Várzea Isso e mesmo. tocou aquele pupurri que Suíte Norte-Nordeste. Suíte Norte e Nordeste, o pupurri. Eu lembro que no dia a gente até brincou porque tinha um solo de eufônio e tocava eu, Provô e a Paula, Eu lembro. o naipe. E o seu Luiz, a gente tinha um grande problema com o seu Luiz. Nesse momento específico, tinha a entrada do Douglas, da Da flauta. flauta. Ele virava pro Douglas e não dava a nossa entrada. Então, mas porque era o solo das palhetas Sim. ali. E vira e mexe nos ensaios, a gente dava umas. Entrava no tempo errado, Uhum. porque não estava conseguindo ver ele, porque a gente ficava do lado oposto, e ele ficava um Sim. pouquinho de lado pra gente, pra virar pro solo. E só depois que ele virava pra gente. Quando ele virava pra gente, já tinha passado meio compasso pra trás. Nossa. Aí, tipo assim, a gente tinha que tentar adivinhar o movimento. E nesse Sim. dia a gente errou na entrada. Mas aquele erro, assim, que a gente que sabia Sim. o que é certo, a gente sabia que estava errado. Mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ótimo. Segue o barco. Legal. E isso que você está falando de pegar todo esse momento das escolas, como olhando, né, com o olhar Danilo hoje, também, que a questão que a banda nos ensinou, nos ajudou, mas aí 36 escolas com fanfarra, meu, É loucura. Porque foi um desafio que eu peguei, porque logo no começo, eu tava com umas 8, 9 escolas, aí começaram a dispensar a galera, um começou a parar de ir, e eu tava necessitado financeiramente também na época, eu falei, eu vou pegar tudo que largarem, eu vou dar um jeito. Só pra você ter noção, eu tava separando cabo de vassoura, para cortar. O Júlio, eu lembro que o Júlio que deu uma ideia ainda, falou, meu, corta cabo de vassoura e manda o pessoal bater nas latas lá com cabo de vassoura mesmo para fazer as baquetas, não tinha. Aí ele falou, não, corta assim no meio e tal. Aí eu e meu irmão cortando cabo de vassoura, meu irmão dava aula em Vargem Grande e eu para tentar remontar as fanfarras. Eu tava um lixo os instrumentos. Eu chegava nas escolas, abandonado. tava abandonado, coisa de sei lá quantos anos que tava enferrujado e tal. Então a gente já pegou aquela situação. Eu não tinha ninguém para me ajudar na época. Meu irmão que dava uma força, só que ele tinha as atividades dele também. Eu era egoísta, não queria dividir meu dinheiro com ninguém também. Então, eu vou pegar sozinho. E veio um cara, né, que não era da banda, ele era da organização lá, né, vamos dizer assim, daquela cúpula que tinha entrado na época, né? E falou assim, ó, são 30 e poucas escolas, não sei o que, 36 eu acho, e só tá o Danilo hoje. Tá aí, ó, entra com 10 escolas, tá bom, porque é impossível entrar com as 36. E muitas diretoras de escola estavam me ligando. Eu falei, é o seguinte, eu vou atender as 36 escolas, eu já montei uma agenda, tá? Cada dia eu vou visitar 4 escolas, olha que loucura, de a pé. Então, imagina, eu era só o pó da rabiola, né? Era orelha e joelho. Eu falei, eu vou visitar 4. Que 4? Você é louco? Você é doente? Você tem problema.
Até falaram, vamos separar um carro para você. Eu tenho 16 anos, 17 anos, né? Vou dirigir um carro, eu nem sabia dirigir ainda. E falou, não, você dá um jeito e tal. Aí um falou assim, ó, você é um trouxa, você jamais vai conseguir. Aí isso que foi o gatilho. Eu falei, é? Agora eu vou mostrar para esse merda que eu consigo sim. E eu consegui, cara. Uhum. Rodei todas as escolas da época, arrebentei e fui entrando. Era loucura, que eu entrava com uma, eu voltava correndo. Aí eu entrava com outra, voltava correndo. Aí eu comecei a orientar uma galera da própria escola. Pegava as diretoras, a supervisora e, ó, vocês vão orientando assim. E eu comecei a fazer a logística. Né? Então eu só ficava ali organizando as escolas entrando, não lembro agora exatamente esse ano, mas eu tenho um jornal disso também, né, para lembrar. E foi legal porque eu comecei a estudar gestão, sem querer. Falei, pô, se eu ensinar elas, né, a serem os líderes, só vou falando, é assim, assado, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E foi um sucesso, cara. E ali eu falei, pô, é possível mesmo que a galera que está na frente, que tem uma condição totalmente diferente da nossa, a gente prova que é possível. Né? Instrumento era um lixo, era porcaria, não fazia investimento, nem financeiro na gente, não tinha condução, alimentação, não tinha nada. Então era uma dificuldade que a gente tinha, e mais a pressão da galera, você não vai conseguir? Falar, agora eu vou. E deu certo. De fazer. Né? Eu vou fazer. E fez. E deu certo. E você estava comentando, né, que é tão louco isso de idade e de responsabilidade, que eu tenho uma história com seu irmão e com a sua mãe, que eu nunca vou esquecer, porque o quanto sua mãe ficou brava, mas não comigo e com o David. Comigo? Não, que a gente foi no Vila Lobos, o David estava estudando lá no Vila Lobos, Sim. a gente era tudo de menor, o David estava fazendo aula com o Marcos, lá no Vila Lobos, o tubista. Ele era da Jazz Sinfônica, o professor dele, o Marcos. Aí eu fui acompanhar um dia a aula com o David e tava não é o boi, não é o boi, é o boi. Aí eu fui com ele no Vila Lobos, assistindo a aula, e entrou o Ezequiel, o professor de eufone, e eu tava com o meu eufone, e nesse momento, o David tinha me chamado porque o Marcos queria passar uma peça que era para 2 tubas em um eufone. E eu, mano, não tava estudando lá, era moleque, tô sentado todo desengonçado assim, tá, meio largado na cadeira, com o meu eufone aqui, e comecei a tocar. Quando o Ezequiel entrou, ele ficou me olhando e tal. E olha que absurdo, como quando a gente é moleque, a gente não pensa muito nas coisas. Ele entrou, aí ele sentou do meu lado e ficou me olhando. E eu já, 16 anos, 17, puto. Falei, mano, esse cara tá me medindo por quê? Mano? Que merda que esse cara quer? E eu não sabia quem era. Puta, o cara era tipo o segundo melhor eufonista do país, mano. Só tinha o Wilson Dias na frente dele, tipo, que é professor da Unicamp. Sim. Era maestro da Unicamp. E era professor dele. Tipo assim, e eu não tinha ideia de quem que era, ele sentou do meu lado e tal, ficou me olhando. Aí quando acabamos de tocar a peça, assim, de passar uma vez a peça, ele cumprimentou o boi, cumprimentou seu irmão, aí virou pra mim e falou, primeira coisa, senta direito. Mano, esse cara tá louco? O cara entrou aqui na sala, não sei nem quem é, já tá... Aí, beleza, aí me arrumei e tal. Aí, agora toca isso aqui de novo. Aí toquei. Aí ele falou assim, você é aluno? Falei, não. Vim convidado. Aí o boi falou, não, o David é meu aluno e a gente tem umas peças que a gente vai começar a passar. Você não é aluno então, né? Vai lá na secretaria, se inscreve para pagar mensalidade e vocês vão fazer aula em grupo. Eu tô montando um quarteto com 4 eufônios e vou precisar de uma tuba. Vocês descem na secretaria lá, se inscreve e vocês vão tocar. Era concorrido o Vila Lobos, era difícil de entrar. Sim. Tipo, eu fui lá de convidado e tô saindo como aluno. Fomos lá na secretaria, fiz. Só que naquele momento a gente não se ligou que era concorrido as vagas gratuitas. E quando ele mandou a gente descer na secretaria e se inscrever, automaticamente foi gerado, tipo, dois canhotos esquema de pagamento para mim e no nome do seu irmão. Mano, a gente de menor numa escola e sai com um boleto. Antigamente era assim, né? Mano, eu lembro até hoje que na aula seguinte, sua mãe foi com a gente, porque ela falou um monte lá na escola. Que eles eram irresponsáveis, como que, tipo, pega 2 moleque e autoriza... Mano, e a gente saiu com um canhoto de pagamento. No nome de vocês ainda. No nosso nome, tipo, que absurdo, mano. E aí eu lembro até hoje, porque sua mãe fala, não, vocês podem tirar isso aqui, se eles vão fazer a aula, vocês podem tirar isso aqui, tá totalmente errado. Vocês não falaram com nenhum responsável.
como que vocês fazem um negócio desse? Aí eu lembro que o David continuou nas aulas, porque ele tinha entrado nas aulas gratuitas, e nesse projeto a gente não continuou. Mas eu lembro, assim, muito nitidamente como sua mãe ficou brava. Porque, tipo, mano, dois moleque entrou aqui, chega na secretaria e fala, não, eu quero fazer, põe meu nome aí, meus dados é esse, E daqui a pouco, que papel é esse aqui que eu vou ter que pagar, ô mãe? Tem um tem que negócio pagar aqui isso de aqui. R$ 200 para pagar. E era muito dinheiro na época, não era Sim. barato. E, Não, tipo, Vila Lobos era só burguesia, né? Só não, mas, burguesia que tipo, tocava lá. e era um negócio muito louco no sentido de, tipo, seu irmão era bolsista, tipo, e depois de um tempo, eu cheguei a ver vídeos dos caras, os caras montaram um quarteto top e tal. Só que o que eu quero dizer, no sentido que, mano, era tão, essa coisa de não ter idade, igual você falou na prefeitura, o cara fala, dá um carro pra ele. Pô, como? Não dirige. Tipo, mano, que loucura aí. Não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente viveu uma época que essas coisas, mano, acontecia muito. Sim. Tipo, carro, igual eu comentei, 2 anos antes de você entrar, que quando teve a troca da prefeitura, que era quando a gente tava nesse projeto, mano, arrumaram um Passat velho pra nós lá, nós em 4 adolescentes dentro do carro, mano. Se Tipo, fosse hoje, você né? fala, mano, Preso. vai preso. E muito louco você falar desse projeto, e em que momento a gente começa, que você comentou, né? Minha adolescência foi mais tranquila, tal, até de chegar nas meninas, tal. E aí, que momento começa também o Danilo junto da história da Bianca? Que momento que isso acontece e da forma que isso acontece, Danilo? A Bianca foi uma complexidade bem difícil, viu? Porque, porque tem uma fase da adolescência, né? Eu estava com meus 19, eu comprei o meu primeiro carro, estava de 17 para 18. Uhum. Eu já tinha um Versailles. Comprei com meu irmão. Não sei se Uhum. você lembra do Sim. Versailles, né? E era uma briga porque eu não tinha carta. Uhum. Como que vai ter carta? E eu queria dirigir, né? Que eu estava já dirigindo, tinha feito aula e já estava dirigindo o carro. E era uma loucura que tem uma hora que fala, meu, quer saber? Ele estava brigando com meu irmão por causa do carro. Vou comprar uma moto. Fiz 18, falei, quando eu fazia 18 para 19, alguma coisa assim, eu vou comprar minha moto. E era muito fácil naquela época. Quem estava falando, como que faz um boleto, né? Eu lembro que eu estava respondendo um processo para um colchão. Eu comprei um colchão com 16 anos e estavam querendo me processar que eu não paguei. Falei, da onde comprei esse colchão? Enfim. Então era uma loucura na nossa época que hoje o pessoal não é normal. Acho que um moleque de 16 anos ele não sabe, às vezes, né, fazer um documento sozinho, pagar uma conta sozinho. Mas hoje, eu vendo lá atrás, a facilidade para algumas coisas e a complexidade para outra que era muito louco, né? Mas nessa época de adolescência, comprei minha primeira moto e falei, agora eu vou ser adolescente. Agora eu vou viver. Não deu um ano, falei, não, você é doido, é muito custo, né? Eu não deu um ano, falei, vou vender essa moto para comprar, para fazer faculdade. Então eu não já saí do ensino médio e fui direto para a faculdade, não, eu fiquei um ano dando rolê, né? E nessa época eu já tinha visto a Bianca já. Bianca foi lá dar uma passada na banda. Ela era jovem aprendiz na época, que foi quando eu comecei a ganhar pela prefeitura para ter as fanfarras lá e tal. E ela foi obrigada como jovem aprendiz, a marchar. Né? Eram 198, alguma coisa, 98, não lembro. Eu sei que era mais de 100 jovens aprendizes. E na minha cabeça é 198, não sei se era tudo isso, umas 200. Parecia um batalhão. Eu acho que era, viu? Grande, assim, Era eu não sei muita o número, gente. mas era muita gente. Aí era eu, o Levi, né, que tava, era eu e o Levi. Teve uma época que ficou eu e o Levi na frente dessa galera. O Levi ficava mais na parte da fanfarra e eu ficava mais na parte da Ordem Unida. E eu comecei falei, nossa, que menina bonitinha, né? Interessante. Só que eu tava na frente falando, não posso me envolver. Essa galera, não, quero distância, era meio arrogante, vai dar problema, quero meu dinheiro. Só que eu comecei a prestar atenção. Só para você ter noção, eu era tão importante naquela época que ela nem lembra disso. Que eu que estava na frente. Ela nem lembra. Era tanta gente. E eu fazia a galera marchar naquele sol, era muito legal. Vai lá, vai ter que marchar, aquele sol rachando. Quem chegava atrasado, que era uma coisa que eu falo, que eu não me arrependo, foi a disciplina. Né? Que nem eu lembro muito, né, da Mércia, que foi, o seu Luiz foi meu primeiro professor, aí veio a Mércia, eu voltava com o seu Luiz também, que era parte de instrumento, era o seu Luiz, né, que era loucura. Ele atendia acho que 300 crianças, fazia uma fila indiana e até não sei que hora da noite, para depois começar o ensaio. E a Mércia começou a dar aula de flauta pra gente. E o seu Luiz já não dava mais conta, na época era muito moleque.
E ela falava, peito para frente, bunda para trás, tem que saber sentar, que nem você falou. Na nossa época, a gente aprendeu a sentar, se comportar, ter disciplina. Sim. Atrasado, vai lá, fica assistindo a banda. Não era assim? Ah, você não chegou na hora, né? Pô, legal. Fica lá que nem um trouxa assistindo e você não vai tocar, você vai ser humilhado. Vai ficar É lá. mais ou menos isso. E pra gente tudo bem, né? A gente aprendia, engolia Sim. seco. Não, Não legal. vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Então, naquela época, uma das principais coisas que eu cobrava era disciplina. Então, era muito louco isso. Mas voltando, eu fazia a Ordem Unida, via a Bianca, nada de me dar uma atenção, né? Tinha Tanto que você muita falou que ela menina. nem lembrava. Nem lembrava, tinha muita menina. E as meninas via eu era mais ou menos feio, né? Então acho que falava, ah, legal. Vinham conversar e eu não queria papo com aquelas meninas. Eu falei, não, eu quero aquela outra ali, né? Que Mas não tá me dando que não atenção. tá me dando atenção. Ela cagou pra mim naquela época. Enfim, passou um ano, aí eu consegui o como que era? MSN, MSN. Orkut. Aham. Adicionei ela no Orkut. Eu nem sabia que ela morava 2 ruas pra cima de casa. Adicionei no Orkut, né, no MSN, comecei a trocar ideia, cagava pra mim também no começo, e aí eu dava aula para um menino que chamava Lucas, não sei se Uhum. você lembra dele. Ele era meu aluno do clarinete, Sim. né? Aí eu comecei a dar aula para ele e ele era amiguinho dela. Falei, pronto, agora, filho, você é meu aluno, você já sabe, né? Vai ter que, Me ajudar. como meu aluno, vai ter que me ajudar. Não adiantou porcaria nenhuma. Passou um ano, eu não consegui Rapaz. nada com ela, nada. Mais ou menos, às vezes, conversar. Aí eu comecei a Uhum. conversar, né, começou uma conversa mais legal, no MSN. Né, eu lembro que vibrava a tela, assim, eu ficava Sim. vibrando a tela dela para ela, e aí, vamos dar conversar, dar atenção. Teve uma hora que ela começou, ah, tudo bem, oi, Uhum. sabe? Nossa, eu falei, eu sou um bosta mesmo, né, pra menina. Passou um ano, vamos sair? Vamos. Ela tava namorando, eu não lembro se eu estava namorando na época, não lembro, mas eu falava, vamos dar um rolezinho? Não, tenho namorado. Falei, seu namorado é um songo-mongo, um idiota, vamos. Não vamos. Queria só sair, conversar com ela. Vai já raspando a canela falando que o cara Lógico, não... já falando, esse cara aí é um porcaria, não serve pra nada. Vamos junto. É, Dani. E ela desprezou, ela não foi. Aí marcamos um encontro, chega no dia, ela não foi. Falei, filha da mãe, né? Não pode falar palavrão aqui. Falei, caramba, passou um ano. Eu tava de moto, com uma outra moto, né? Eu tive umas 7 motos, né? Na época eu não era ladrão, não, trabalhador, né? Que eu trocava bastante de moto. Teve 7 motos, era bandido? Não. Né? A gente não aprendia a roubar, né? Exato. Os idiotas só ficavam estudando. E diante disso eu tinha uma motinha, uma Fan. Aí eu já tava mais bombadinho na época, né? Hoje, né, tô estragado, mas na época eu tava fortinho, regata. Passei na frente da casa da Bianca. Deu uma buzinada. Aí eu falei, nossa, que gatinha, né, meu? Bora aqui, eu nem sabia. Aí eu fiz a volta com a moto. Meu amigão, estão procurando o Lucas, que era meu aluno. Sabe onde que o Lucas tá? Nada a ver, né? Mentira. Estão falando que tá desaparecido. Nossa, me passa seu WhatsApp não, seu celular, né, que a época era torpedo, pra eu, se caso eu ver. Como assim me passa seu celular? Me desprezou quase 2 anos? Não. Agora eu tô grande. Marquei com ela. Falei, não, vamos. Aí comecei a conversar. Ei, vamos pra um rolê? Vamos passear? Vamos. Aí eu não fui. Dei bolo, falei, vou trocar agora, vou dar a resposta agora. Eu não fui, falei, tá aí, ó, não vou de propósito. Ela ficou puta da vida comigo, por incrível que pareça, depois de 3 anos, aí ela tava solteira, eu também, tinha acabado de ficar solteiro na época, não tava namorando com ninguém, vamos. Depois de 3 anos, praticamente, Caramba, Dani. aí deu certo, ou seja, foi uma luta, por isso que eu casei depois. Depois, deu 1 ano, falei, vamos casar agora, que já era. Eu tinha 21 anos, ela tinha 19, era novinha, né? Ela tinha 19, eu tinha acho que 21, estava terminando a faculdade ainda. Eu falei, começamos a namorar, vamos casar? Não vamos. Olha que loucura, né? 19 anos, 21 anos, porque na época eu não queria mais curtição, bagunça, aproveitei bastante, né? Namorei bastante, né? Muito rolezinho. Só que o meu sonho, eu falei isso inclusive numa das aulas que eu tive a La Casa do Perito, né? Fiz um evento, não sei se você chegou a ver o La Casa do Perito, e foi uma coisa muito verdadeira. Eu sou muito verdadeiro com meus alunos.
Falei, talvez é um dos defeitos que eu tenho é abrir. Inclusive, até a gente conversando aqui, eu vou lembrando, esse é o primeiro podcast que eu falo da minha vida, né? Porque nenhum eu consegui. Assim, a gente sempre fala do Perito, né? O Aham. Danilo Perito. Esse é o primeiro, até agradeço aí, viu? É legal, né? A gente conversar assim. E diante disso, né? Passou 3 anos, a gente começou a namorar e a gente decidiu ter uma filha. Uhum. Olha que louco isso. Eu falo, cara, como que pode? Porque como eu falei para os meus alunos no La Casa do Perito, no evento, falei, meu sonho não era ganhar dinheiro, não era ser o cara da internet, da televisão. Eu não tinha luxo para isso. Ou ter uma condição de vida totalmente diferente. Era constituir uma família. Uhum. Isso que foi muito impactante. E eu falei isso para ela. Eu tive muita resistência. Né? Nosso namoro foi até um pouco turbulento, né? Minha mentalidade de moleque, eu queria, sabe, não aprisionar ela, não vou falar que eu era também doente, Uhum. mas era um ciúme que eu tinha que eu falava, nossa, isso não é normal. Eu sentia que De não era controlar, normal, né? Tem que... sabe, de querer controlar, não. Ou às vezes nem controlar, mas ficava chateado, pô, não vou querer sair depois também, não. Muita briguinha. Uhum. E eu comecei a perceber que isso era reflexo da família Uhum. que eu tinha. E uma coisa que eu falei para ela, falei, meu sonho é ter uma família. Né? Não que eu não tenho, mas minha família foi totalmente desestruturada, um para um lado, outro para o outro. Não era unida Uhum. como eu gostaria de ser. E no primeiro momento que eu tive a oportunidade, falei para ela, ó, eu tenho vontade de ser pai. Hein? Eu tenho vontade de ser pai. Então, se aconteceu, uma hora aconteceu e, né, foi da vontade de Deus. Uhum. E passou, a gente noivou em outubro, falou, ó, o ano que vem, em dezembro, nós vamos nos casar. Fizemos um noivado, né, fez uma festa de noivado para a família e passou outubro, novembro, dezembro, engravidou. Eu Caramba. falei, agora, falei, eu não quero. Ela, não, vamos esperar, né? Meu sogro, né? Até achei que falou, nossa, será que vão querer pressionar que a gente case? Não, pelo contrário, não, se juntam aí, tá tudo bem, tá grávida, tá ok. Não, vai ser hiper aceita, você também. Não fui desprezado porque ela engravidou de forma Uhum. alguma. Pelo contrário, foi muito bem acolhido Acolhido. pela família. E para eles tudo bem. Falei, nossa, que estranho, né? Pessoal, tudo bem? Tá tudo bem? Então tudo bem. E até construir na casa do meu sogro lá, dois cômodozinhos. Eu falei, não, vamos ter que ter o nosso espaço. Só que eu não tinha paciência. Eu falei, eu não quero chegar no futuro e você falar assim, ó, eu não tive o sonho de entrar de noiva. Você vai entrar de noiva. E olha que Vou loucura, hein? fazer uma festa. Vai fazer uma festa. Deu umas 100 pessoas, eu nem lembro a galera que foi, de tanta gente que foi. Mas eu consegui fazer isso, falei, vou fazer acontecer. Ela com 5 meses grávida, a barriguinha estava começando a aparecer, mas ela entrou de noiva. Falei, é um sonho, olha que Uhum. loucura isso. Um moleque ter sonho de entrar de noivo, né? Com a mãe, ver a noiva entrar, eu tinha esse sonho, né? Então é muito louco isso. Eu lembro até do Júlio, né? O Júlio, que é um amigo nosso, quando ele casou, eu falei, cara, que top, ele casou, Bagulho meu. da hora. Da hora eu quero. Olha que loucura. Hoje a molecada tá cagando pra casamento, né? Exatamente. Mas era o meu sonho me casar com a Bianca. Foi uma menina que eu fiquei 3 anos ali apaixonado. Tinha vários relacionamentozinhos, mas eu ficava olhando aquilo como distante Uhum. da minha vida. Quando eu comecei a namorar, eu falei, vou casar. Vamos casar, casamos. Já tivemos a nossa primeira filha, que hoje já tem 12 anos, né? Estamos com a nossa segunda filha já. Uhum. E a minha vida mudou, cara. Quando eu me casei, né, tivemos muitas resistências no começo, dificuldades também, né? Porque um moleque de 21 anos casando, né, com uma menina de 19 para 20, não tinha mentalidade, não tinha maturidade e muito menos condição financeira, né? Uhum. Então, uns apertinhos a gente acabou passando. E Danilo, isso é interessante e é uma coisa que eu acho muito bacana, você comentou, e eu vou te fazer uma pergunta com o olhar de hoje. Em que momento você sentiu isso interno, Danilo, dessa virada de chave? Mano, agora eu tenho essa responsabilidade de família, que era um sonho, mas é uma chave que vira. Com certeza. Eu costumo brincar, e acho que eu mencionei isso em outro episódio aqui do podcast, sobre isso. Eu, quando casei com a Mônica, foi muito, tipo, pra mim, pra Mônica foi muito leve. Tanto que quando a gente foi pro mercado, as primeiras, tipo, os 3 anos, mano, parecia que era 2 adolescentes fazendo compra. Mano, a gente comprava caixa. Danone, bolacha. E tipo assim, eu falo que a minha chave, ela não virou instantaneamente junto com o casamento. Sim. Porque os dois trabalhavam, sabia das Uhum. responsabilidades, Sim. a gente passava uns perrengues, mas era, mano, muito leve. Era tipo assim, mano,
tá bom, vamos ficar só junto aqui assistindo o DVD pirata na Uhum. TV juntinho, mano, tá tudo certo. Ah, então a minha chave, ela demorou anos no sentido de falar, mano, peraí. Eu falo que essa chave virou pra mim quando eu e a Mônica conseguimos comprar um apartamento. Eu também fui morar na casa dos meus pais, meu pai construiu para ajudar a gente 2 cômodos, tal. A gente morou durante quase 4 anos nisso e quando eu peguei a chave do apartamento, a gente, mano, isso aqui é nosso. Aí a minha chave deu uma, Caiu a aí eu falei, ficha. puta, peraí, que agora além de eu, porque assim, eu e a Mônica era muito desprezo no, não é desprendido, talvez seja a palavra certa, no sentido de, mano, a gente tem aqui pra comer e ter as nossas O coisinhas básico já tá aqui, bom. mano, tipo, a gente tinha ambição, mas era aquela coisa assim, mano, tá de boa, vai vivendo, as coisas vão acontecendo. Eu casei, assim que eu casei, eu recebi uma proposta de emprego que, tipo, em relação ao que eu tinha antes, era um negócio já, tipo, muito maior. Então, tipo, peguei rescisão de uma empresa, já quitei todas as dívidas do casamento e, tipo, entramos com um salário melhor, os 2 trabalhando, então tava tranquilo, não tava. Então eu demorei a virar essa chave. Essa chave de falar, mano, agora, peraí, minha família, tem uma casa, mano, eu tenho que pagar essa casa, o Uhum. financiamento da Caixa de 30 anos aqui, agora tem que comprar móveis, tem que fazer isso, fazer isso. Então minha chave demorou um pouquinho. Em que momento hoje o Danilo acha que, porque isso que você falou da questão da família, mano, eu acredito ser muito complexo, né? Porque isso dentro da cabeça, imagina você falar, pô, eu sonhava com ter minha família, porque eu queria mudar isso em relação ao exemplo que eu tinha. Isso mesmo. E como é trazer isso no sentido de, pô, agora eu, me, eu me percebi no dia que aconteceu isso aqui, ó. No dia que a Bianca falou sim, eu falei, mano, aqui agora o jogo é outro. Uhum. Em que momento o Danilo percebe isso? Eu acredito que eu tive 2 viradas de chave, né. A primeira que eu falo, eu até usei esse exemplo recentemente, falo: "Quando a gente tranca uma porta, a gente dá uma virada e 2", Uhum. né, o meu foi 2 viradas de chave. A primeira virada foi quando a minha filha nasceu. Quando eu peguei ela pela primeira vez, falei: "Caraca, eu tenho uma outra vida na minha mão agora, e isso aqui depende de mim, Uhum. não vou deixar passar aperto". Então quando a minha filha nasceu, no primeiro momento, a minha ficha virou e falou, caiu a ficha, porque estava dentro da barriga, a gente não vê, né. Uhum. Quando está na nossa mão, a gente fala: "Meu Deus, isso aqui tem que ter muito cuidado, é uma criança, é uma vida, né". E eu falei: "Caramba", só para você ter uma noção, eu tinha uma amizade na época muito forte, muito forte. E essa amizade, né, que era de faculdade, de casamento, né, estava no dia do meu casamento, tudo, e falou assim: "Danilo, você vai sair do hospital, você vai passar na minha casa, pegar a gente e vai levar para sua casa, e a gente vai passar a noite com você e tal, com a sua família, com a sua neném". Ele vai para o inferno, cara. Você é louco? Você é doente? Eu quero minha esposa e minha filha. Uhum. Deixa a gente ter o nosso momento primeiro. Desculpa, mas você não vai fazer parte desse momento. Esse Uhum. momento agora é eu, minha esposa e minha filha. E minha mãe falou isso no dia do meu casamento. Então ela não foi a virada de chave, mas eu fiquei assim, será? Uhum. A minha mãe pegou, né? Eu tive uma certa resistência, né? Com a minha mãe, o casamento, tudo. Mas a minha mãe, chorando, me abraçou e falou assim: ó, a partir de agora, está escrito na Bíblia, que o filho sai da casa da sua mãe e constitui uma nova família. Falou: isso é bíblico, Danilo. A partir de agora, eu não sou mais sua família. Eu falei: nossa, como assim? Falei: agora eu sou sua parente. E a sua esposa e a sua filha, quando nascer, vai ser sua família. Porque eu falei: nossa, que Pesado, egoísta, né? pesado. E eu entendo hoje Uhum. perfeitamente que é verdade. Só que quando minha filha nasceu, aí essa amizade, mandei esse colega, falei: meu, vai a merda, eu quero estar com a minha esposa e com a minha filha só nós 3. No nosso 2 cômodos, era 2 cômodos que a gente construiu no meu sogro. E ali foi o primeiro momento, falei: a partir de agora eu tenho que pensar, eu pisava diferente, eu andava diferente, tudo era diferente. Esse foi o primeiro momento de virada de chave. E o segundo momento, eh, foi um momento bem impactante na minha vida, que eu estava passando um perrengue financeiro muito grande. A gente estava morando na Coab, quase que de favor, porque um Uhum. aluguel na Coab, na época, era R$ 800. Caramba. A gente pagava 400, para tia da Bianca, né, que sou muito grato, né, o pessoal lá que falou: "Vamos para lá, vocês estão com dificuldade financeira, tal".
tava com a neném, então tinha uma dificuldade da Bianca trabalhar, porque não dava para. Eu falei, meu, eu não quero também a gente enfiar a criança numa escola o dia inteiro e você trabalha, se mata de trabalhar, eu também se mato. Não, não, deixa que eu seguro o BO Uhum. e você cuida da neném. Só que mesmo assim ela trabalhava, ela fazia foto pra caramba, casamento. Foi quando ela começou que ela viu e Uhum. falou, meu, Danilo, eu trabalhava em 3 empregos, cara, quando minha filha nasceu. Eu saía da associação de Alphaville, ia pra delegacia, ia pro fórum, voltava, e um dia sim, um dia não pra casa. Uhum. Eu falava, cara, que loucura, que loucura. Mais que o Július. Mais Mais que que o o Júlio, Július. ele tinha 3 empregos, 2. eu tinha 3. Então, fora os casamentos que eu fazia no final de Aham. semana em foto, né? Então, assim, eu vivia correndo atrás do dinheiro. E eu não encontrava. Isso que foi muito louco. E teve um momento da minha vida que eu falei, caramba, eu tenho que acordar agora. Porque eu não tinha dinheiro para nada, e a minha filha ficou doente. E eu precisava comprar amoxicilina. E ninguém tinha dinheiro para me emprestar para eu comprar remédio para minha filha. Quem me ajudou foi meu irmão. Então, meu irmão, nessa época, eu falei, é meu herói. O David foi um impacto que eu tive que meu irmão falou, meu, é minha sobrinha, quanto que você precisa? Falava R$ 86. E ele deu esse dinheiro. Eu falei, cara, eu já cacei. Eu tinha um sofá em casa de pallet que meu pai fez para mim, que eu não tinha condição de comprar um sofá. Eu caçando moeda para juntar moeda e comprar um remédio. E não tinha. Que eu Caramba. falava assim, ou eu vou trabalhar com dinheiro, ou eu vou comprar remédio. E eu fiquei assim, eu não vou trabalhar, cara. E eu vou comprar remédio. Só que eu não vou trabalhar, eu não vou ter dinheiro para pagar o remédio. Então, e meu irmão me emprestou, então assim, eu falei, eu não admito mais isso. E eu falei para Bianca, eu falei, a partir de hoje, eu tinha acabado de ler O Segredo. Uhum. O Segredo, The Secret, né? Se eu não me engano, cara, nessa época, eu não tenho certeza, mas eu conversava muito com o Felipe Andrews, Uhum. né? A gente comentava muito sobre o poder da atração. Será que é verdade? A gente dava aula junto, né? Uhum. Na escola. E será que é verdade? E eu estava estudando a lei da atração. E teve um momento que eu estava, sabe, a gente, tava uma turbulência financeira na minha vida que você não tem noção. Só eu e a Bianca sabe que a gente passou o veneno, né, que a gente fala. E teve um momento que a gente estava trabalhando, estudando, a Bianca fazendo faculdade e eu fazendo faculdade, pagando escolinha para neném. E eu estava com um carro, com o Sandero na época, uma moto. Eu falei, caramba, a gente tem um carro, uma moto, tá, não tá tão ruim, só que não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Porque a gente está fazendo faculdade. A gente acredita que a faculdade vai mudar a nossa vida. E aí a gente começou a perceber, teve um feriado, cara, que eu nunca esqueço. Todo mundo na praia, todo mundo passeando, curtindo. A Bianca, eu não acredito. Os nossos clientes que estão nos devendo estão na praia curtindo e a gente está se ferrando aqui em casa e não tem dinheiro para comer um nada. É o arroz com feijão e a mistura, e olha lá. Então, meu, aí eu comecei a assistir esse filme, eu não tinha nem o livro ainda, The Secret. Aí eu assisti, comecei a ver, falei, será que isso vai funcionar? Será que isso vai funcionar se eu aplicar? Falei, ó, eu tô tomando uma decisão. Eu lembro que eu tinha a nossa televisão era o computador também, né? Uhum. Era o monitor. Eu fui lá assistir, eu criei uma pasta no computador e coloquei pasta dos sonhos, né? E comecei a colocar coisas ali dentro, imagens, fotos, vídeos, tal. Principalmente foto, vídeo não, só foto. E eu falei para Bianca, ó, eu vou tomar uma decisão. A partir de hoje, eu não vou mais terminar de passar o mês, que era dia 30, eu não tinha R$ 1 na carteira. Não tinha nada. Eu já estava indo pro limite já para poder pôr gasolina na moto para ir trabalhar. Eu falei, a partir de hoje, eu não admito mais na minha vida eu passar o mês com menos de R$ 500 na conta. Porque nem limite eu tinha. E por incrível que pareça, isso aí já tem mais de 7 anos. De lá para cá, nunca mais eu passei o mês sem ter o mínimo, pelo menos, para dar para minha família. Mas eu percebi que foi uma decisão. Uhum. Foi uma virada de chave que eu tive que falar, meu, tô passando necessidade e eu tô aceitando isso. Eu tô aceitando que a minha vida fique dessa forma. E a partir do momento que eu tomei a decisão, falei, nem fudendo agora, eu vou agora ficar passando mais necessidade e passando veneno de procurar moeda para comprar remédio para minha filha. Isso eu vou mudar. E ali foi quando eu comecei a, aos poucos, me desprender a minha mente do CLT. Comecei a desprender a minha mente de que eu tinha que ser subordinado para ganhar o mínimo para dar para minha filha. Eu falei, essa
corrida dos ratos não tá funcionando para mim. A conta não tá fechando. Falei, não tá fechando. Todo mês faltava. E eu percebi que a maioria das pessoas que a gente estava acompanhando, que estava vendo tendo dinheiro, tendo uma vida diferenciada, ninguém fazia faculdade, ninguém estudava que nem a gente estudava, ninguém buscava o que a gente buscava. Mas a gente passava necessidade. E aí teve um momento da nossa vida, né? E eu falando, cara, tem um queijo, que é o dinheiro, e eu sou o rato, e eu fico assim, ó, correndo atrás, procurando o queijo, e ninguém acha esse queijo, e fica correndo. Que aí eu descobri o que é a corrida dos ratos, né? Até o momento que eu tomei a decisão, e aí minha vida começou a mudar. E eu falo, é muito engraçado, hoje as pessoas veem eu na televisão, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, XN, vê a gente com uma vida um pouquinho mais difícil e fala, caramba, cara, vocês tiveram sorte, hein? Isso é muito louco, e ninguém vê o veneno que a gente passou antes, né? Não, e é exatamente nessa linha que eu falei, né? Você comentou aqui, poxa, é a primeira vez que eu falo do lado pessoal, né? Do lado da vida. E é o que a gente estava conversando também, off, né? Eu acho interessante trazer isso, porque a ideia aqui é contar realmente, compartilhar, porque as pessoas às vezes acham que elas estão vendo aquela posição e falam assim, nossa, como você falou, né? Sorte. Pô, Pura sorte. Tem um escritório em Alphaville. Muita essa sorte. Não, Muita mano, deu sorte. sorte. E é uma questão que, quando você falou desse desprendimento do CLT, eu queria que você contasse, compartilhasse pra gente, porque logo após essa decisão, tem processos, igual você comentou, né? Que quando você desprende, a gente consegue enxergar isso. E eu já falei para algumas pessoas também, e é uma coisa que eu acho e penso muito sobre. Meu, tem gente que consegue ser bem sucedida no Muito bem. CLT. Com certeza. Mano, e que legal, que bom para ela. E da mesma forma que tem muita gente que consegue também ser bem sucedido sendo empreendedor, Sim. como também tem muita gente que quebra sendo empreendedor. Sim. E passa perrengue sendo empreendedor. Mas é o que você falou, e eu queria que você compartilhasse um pouco mais com essa questão de eu decidi. Aí que tá o negócio. É uma coisa muito louca, e eu falei isso ontem, inclusive, numa outra gravação, como eu consigo perceber, e eu acredito que, eu não sei se você conhece o Napoleão Hill, o escritor, os livros dele, tem um livro que ele demorou 30 anos para escrever o principal trabalho dele, que é a Fórmula do Sucesso. Ele demorou 30 anos. E nesses 30 anos, para escrever esse livro, ele conversou com pessoas que foram extremamente bem-sucedidas e pessoas que quebraram. Mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui no podcast, e incrível de ter essa oportunidade, é que várias das pessoas que passaram aqui, se não todas, têm uma coisa que é em comum, que é comum. O momento que elas estão hoje foi porque elas decidiram viver o que elas estão vivendo hoje. Então, isso que você está falando é muito louco, porque as pessoas precisam entender que às vezes não é uma questão de, não deu certo. Não deu certo por quê? Você aprendeu, não é que não deu certo. Aquilo foi para aprendizado, vamos para o próximo passo. E eu queria, de novo, né, retomar esse momento, o Danilo explicando, decidir. E aí as ações que levaram a, por exemplo, ao momento atual de ser o fundador da Empate, e como que foi essa trajetória de, eu decidi naquele dia que eu não faria mais isso, e compartilhar, se não só o lado das decisões de empreender, mas de, os perrengues que é de empreender, né? Sim. Que você começar uma empresa, eu costumo dizer que tem pessoas que, mano, eu amo muito e sei que me amam, que o dia que eu falei que eu abriria uma empresa, a pessoa perguntou, mas até você arrumar um CLT, né? Tipo assim, e tá tudo bem, é porque é a crença dela. Sim. E eu não tenho, eu não vou levar isso pro meu coração. Porque na cabeça dela é o que funciona. Sim. Só que... É o que acredita, né, que funciona. Sim, porque na vida, eu até brinco, né, que eu tenho exemplos, mano, que se aposentaram, vivem hoje o que sonharam viver. Sim. E construíram isso dessa forma. Só que pra gente foi diferente. Pronto, Sim. é uma história diferente. E Danilo, como foi dessa decisão até o momento atual, como foi essa concepção e essa construção? Porque, igual eu falei, as pessoas quando acham que é sorte, acham que mesmo empreendendo a gente não parou de passar perrengue. Não. Parou de existir, né? Milionário, cai dinheiro da árvore, né? E sai distribuindo para as pessoas, como a maioria quer. Nessa época, depois do meu casamento, a neném nasceu,
eu comecei a dar aula em escola pública, Uhum. né? Eu fui obrigado a fazer estágio. Quando eu percebi, eu já estava dando aula Uhum. em escola pública, mesmo sem ter me formado ainda, porque antigamente você perdia o RG na rua, você virava professor, porque não tinha, né? Ainda mais de química, né? Que a minha primeira formação foi química. E ali eu dando aula, eu não era concursado, eu era categoria O, tipo assim, o último do baile, né? E só que eu sempre levei a sério as minhas aulas. Eu falava assim, eu estou entrando para dar um show, para dar a melhor aula. Eu gosto que sempre, muitos alunos que me respeitaram, né? Tem uns porcaria que nunca respeitou ninguém, nem a mãe dele. Então eu não ia respeitar também, óbvio, né? Mas a galera que me respeitava falava, pô, professor, é uma das melhores aulas que eu já tive. Então, assim, eu levei muito a sério. E eu, depois de 2 anos, antes de completar 2 anos que eu estava dando aula, a diretora, Andréa, queridíssima, né? Não sei se foi a Andréa na época, chegou assim, ó, Danilo, e aí, como que vai ser o ano que vem, né, e tal? Falei, não, tô à disposição, né? Falei, não, não, é que agora tem a duzentena. Duzentena, você vai ficar 200 dias sem receber, e depois você volta. Aí eu, tá, tudo bem, não, peraí, 200 dias? Não, não dá, é quase que um ano, são 10 meses, quase. A Bianca grávida, na época não tinha neném ainda, eu falei, agora eu vou arrumar outro serviço, final do ano. Então, assim, eu estava recebendo, eu ia receber dezembro ainda, janeiro acabou. Janeiro acabou. Eu não sosseguei, falei, não, eu vou arrumar outro serviço agora. Falei pra Bianca, ó, fica tranquila. Quando eu falei assim, ó, eu não sei se eu fui mandado embora, eu não sei se eu fui desligado, pelo que eu entendi, é uma pausa que eu vou ter, mas fica tranquila, que depois de 200 dias eu vou voltar. Ela, antes dela falar, fica tranquila, que eu vou trabalhar de qualquer coisa, até completar os 200 dias e eu voltar. Só que assim, eu peguei tanta raiva, eu falei, não vou voltar pra essa merda. Desculpa, tá o governo aí, mas uma merda mesmo pra fazer isso com Ô a vida do Danilo, desculpa a professor. minha ignorância, mas do que se trata isso? Como assim? Você faz 2 Ah, anos de serviço e fica 200 muitos dias perguntam isso, é sem receber? interessante. Eu também não entendia. Eu falei, por quê, né? Eu cometi um crime? O que eu fiz? Falei, não, não, fica tranquilo, não é nada, não é com você. É o sistema. O sistema, ele obriga o professor a ficar 200 dias em casa, que é a duzentena. Hoje não existe mais, hoje é quarentena, pelo que eu Uhum. lembro. E por quê? Para não criar vínculo, porque senão você pode processar o governo, você ganha. Se você fica 200 dias fora, você não tem vínculo empregatício mais. Puta merda. Eles voltam, te contrata de novo, faz você de trouxa, e aí tá tudo bem. E aí o Tá ótima a professor, explicação. né? Entendi que, tipo, é pra, não, pra Para evitar. lascar o professor, né? Falei, que merda. O que que eu fiz? Eu falei para Bianca, falei, fica tranquila que eu vou resolver o problema, né? Até hoje a gente tem assim algumas coisas que eu falo, eu sou homem, não sou machista, né? Mas eu sou macho, eu vou resolver o problema nosso. Sei que talvez alguns levem isso por Uhum. outro conceito, para mim pouco importa. Mas assim, eu sou o homem da casa. E hoje realmente eu sou o homem da casa. Só tem mulher na minha casa, esposa, 2 filhas. Eu sou o homem da casa. Então eu sempre falei assim, e eu acho que isso deve ser do homem. Você me corrige se eu estiver errado. Ai. A gente é para resolver problema. A mulher chega assim, oh, não sei o quê. Calma que eu resolvo. Manda para cá que eu resolvo o problema. Então eu falei, eu vou trabalhar. Do quê? Eu me viro. Eu não tinha terminado minha faculdade ainda. Eu Uhum. tinha carregado umas DPs e tal. E eu fui para o centro comercial. Imprimi um monte de currículo. Falei, eu vou ser químico auxiliar, vou trabalhar no laboratório. Essa é a minha ideia. Uhum. Eu comecei a tomar não, não, não. Você não tem CRQ, você não tem um conselho de classe, você não tem a carteira, você é um ninguém, um Zé Ninguém. Aí eu passei a ouvir assim, operador de monitoramento, se eu quero. Ou falei, vou. Eu já tinha trabalhado como operador de monitoramento, segurança, não sei o que. Eu falei, eu vou. Falei, o que eu tiver, eu pego. Já tinha feito uns biquinhos de segurança. Fui lá, associação, resumindo todo o contexto. Era 24 pessoas, ficou 2 no final. Você é polícia, né? E tal. Falei, não. Você é guarda municipal? Não. Você é soldado do exército? Falei, não. Pô, você tá tirando? Aqui é só polícia que entra aqui, que não sei o quê, não sei o quê. Aquela questão, falei, fica tranquilo que eu vou dar o meu melhor aqui. Faço serviço administrativo, limpo o banheiro, eu já estou aqui, vocês eliminaram um monte de gente. Eu tenho que dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Senão eu devolvo 3 meses dos meus pagamentos, se for o caso, mas eu dou o meu melhor. E resumindo, entrei, Uhum. me deram a oportunidade, só tinha polícia que trabalhava lá. E meu sogro, olha que louco isso, sem, por coincidência, meu sogro já tinha trabalhado lá Caramba. por 7 anos. Meu sogro é oficial da Polícia Uhum. Militar. Quando eu voltei, falei,
voltei com o emprego, cara, ia ganhar R$ 1.400. Falei, top, voltei para casa. Eu, como professor, não ganhava tão diferente, tá? Eu ganhava 1.800, nem 2.000. Aí cheguei, Bianca, tem um negócio lá em Alphaville, que é uma guarda. Eles falaram, eu nem sabia o que que era, se era associação, se era guarda, o que. Só sei que eu ia trabalhar. Falei, tô voltando com o emprego. Por incrível que pareça, eu saí num dia, eu voltei no outro com o emprego. Eu não fiquei um dia desempregado. Isso que é louco. E eu falei, eu tô empregado agora. É um negócio de área lá, tem uma águia lá que eles falam que é área, sei lá o que que é. Eu sei que é segurança e eu vou trabalhar, fica tranquila, beleza? Depois de 200 dias eu volto da aula. Aí quando meu sogro ficou sabendo, falou, você sabe onde você tá entrando? Falei, tanto faz, quero trabalhar. Falou, eu já trabalhei lá 7, 8 anos. Você vai passar um veneno lá, é difícil, o negócio lá é rígido. Se você, um pelinho de barba, eles te mandam embora. Tem que fazer a barba, é cabelo. É igual militar o negócio. Falei, legal. Eles pagam certinho? Não, paga. Paga, tem convênio. Falei, é isso que eu quero. Porque eu preciso trazer o sustento. Eu não vou me depender de sogro, sogra, mãe, pai, de jeito nenhum. Orgulhoso mesmo, isso eu confesso. E eu comecei a trabalhar lá. 3 meses, 6 meses eu virei representante da segurança, virei responsável técnico, comecei a visitar todos os estabelecimentos de Alphaville. É tipo uma guarda, acredito que é a maior segurança da América Latina. Caramba. E paga muito bem para vigilante. Eu era operador, falei, o quê? Vou virar vigilante. Fiz o curso de vigilante, não me registraram como vigilante. E naquele momento eu fiz uma apresentação e o delegado falou, pô, legal, pô, você sabe falar. Interessante. Até brincou assim, pô, que legal você sabe falar. Eu falei, eu sei falar. Aí ele falou, você é professor? Eu falei, sou professor, mas tô na duzentena e tal. Ele falou, cara, vou te puxar pra delegacia para fazer uns trabalhinhos lá e tal, fazer os levantamentos. Você vai lá na delegacia, faz os levantamentos e tal, e traz aqui para a associação. E eu comecei a fazer levantamento de estatísticas da criminalística lá de Alphaville, né? E ali, quando eu me deparei, eu estava indo todo dia para a delegacia. E aí eu comecei a entrar nas conversas e tal. Tinha uma sala lá, olha que loucura, não prestei concurso público, nada, nunca fui policial. E a gente tinha uma sala dentro da delegacia. Caramba. Mas era algo tão assim acessível que eu não imaginava. Quando eu percebi, aí uma vez o delegado, Palermo, ele falou, Danilo, a gente entrou numa conversa lá sobre cena de crime. Falou, cara, que interessante. Você é perito e você não sabe. Você é cientista, é o quê? Eu falei, eu fiz química. Falou, junta química com essa parte policial, o que que dá? Eu falei, não sei. Falou, dá perícia. Eu falei, porra, que legal. Vou fazer. Só que naquela época, eu não via como ganhar dinheiro com a perícia ainda. E eu comecei a voltar para dar aula depois de 200 dias, aí eu não larguei o outro trabalho. O que eu falei? Opa, dá para ganhar mais dinheiro. Fazia segurança e à noite eu dava aula. Ou seja, eu trabalhava 15 horas por dia, para mim tudo bem, trazia o melhor para minha família, a compra era boa, eu já tinha conseguido comprar um carro, um Sandero na época que para mim era top dos top. Comprei uma moto também, que era meu sonho ter um carro e uma moto. Tinha meu carro e minha moto. E comecei a viver um pouquinho melhor. Até que um determinado momento, na escola, eu falei assim, pô, tô sabendo de... Eu queria dar aula em faculdade. Comecei a pesquisar, como dar aula em faculdade? E os professores, colegas, via eu, processo seletivo, você dar aula em faculdade, você é louco. Não consegue. No máximo, escola técnica. Falei, opa, vou me candidatar para escola técnica então. Falou, esquece que lá é tudo QI, é tudo armação, é tudo indicação. Você não conhece ninguém lá, você não vai... Eu lembro de um colega que, inclusive, ele fala que ele que me incentivou a ter ido para lá. E eu lembro muito bem que ele falou, esquece que você nunca vai entrar lá. Incentivou mesmo. Aí eu falei, agora eu vou. Aí era vários professores para uma vaga, era um concurso público para dar aula no Centro Paula Souza. E eu passei na frente de todo mundo, cara, com 24 anos de idade. Resumindo, fiquei 10 anos lá, virei professor nível 1, 2, fiz pós-graduação, virei coordenador, até o ponto que eu cheguei a concorrer como diretor. De 5 escolas, eu ganhei em 3 escolas como diretor. Nunca imaginei que eu ia ser votado, que é a eleição, né? Até falei, pô, se eu me candidatar a ser vereador, acho que ia dar um negocinho, né? Sim, em 3 escolas. Teve uma escola que eu nunca fui. Ganhei em 2º lugar. Falei, meu... Caramba. Então, acho que eu sei falar um pouquinho bem, né? E, diante disso, ali, durante essa trajetória de 10 anos, eu só estudei perícia. E comecei a pegar uns trabalhinhos, intercalando. Eu ia dar aula e comecei a pegar uma períciazinha ou outra.
E eu comecei a me frustrar dando aula. Porque, cara, eu gastava dinheiro para dar aula. Eu comprava reagentes, porque o governo não mandava reagentes de química para a gente dar aula de química. Era o caos. Então a gente pagava para trabalhar, né? E aí, diante disso, eu comecei a perceber que a perícia podia dar muito mais dinheiro do que dar Da aula. aula. E eu teve um momento que foi uma outra virada que eu tive, que eu estava na sala de aula, eu estava saindo 6 horas da manhã, antes das 6, na verdade, e eu voltava 1 hora da manhã. Ou seja, eu voltava para casa um dia sim, um dia não, dando aula. Caramba. E eu falei, cara, que horrível isso, né? E aí eu percebi uma semana que eu estava mais de 2 semanas sem ver minha filha direito. E aí eu dando aula, uma aluna falou, era um pessoal de técnico em administração. Eu dava aula de química do ensino médio e era ensino técnico também de administração. E uma aluna falou: Nossa, professor, você está tão triste. E eu não estava sentindo que eu estava triste. Eu falei: Uhum. Não. Ela falou: Você está assim. Eu falei: Caraca, meu. Tá Realmente, não transparecendo, estava tipo. transparecendo. Eu sou resistente, jamais vou transparecer tristeza, né? Sou caveira. E a sala, assim, todo mundo falou: Nossa, professor, realmente você tá. Sabe aquele burburinho? Eu falei: Que é isso, gente? Quando eu percebi, eu estava chorando. Caramba, mano. Falei: Gente, eu tô 2 semanas sem ver minha filha, sem ver minha esposa. Que merda isso, cara? Desculpa o termo, que eu falei isso em sala de aula. Eu falei: Vão se fuder, porque vocês estão cagando pra minha aula, mas vocês perceberam que eu tô triste. Ou seja, eu tô tendo muito mais contato com vocês do que com a minha família. Sim. Porque minha família não percebeu isso. Falei: Vão a merda, eu tô indo embora. Fui embora. Tipo, Fui largou no meio embora, da aula. larguei. Fui embora. Aí o pessoal me ligando: Danilo, onde você tá? Eu falei: Tô indo embora pra casa. Tô indo embora, vou ver minha filha. Aloprou mesmo, tipo. Falei: Cara, aloprei, aloprei. Aí eu falei: Não, não posso largar isso, né? Aham. São a vida dos alunos, né? Não Sim. vou fazer isso. Aí eu peguei, fui lá, falei com a diretora, falei o seguinte: eu tô indo embora. Não, mas não é assim, você é concursado. Eu falei: É assim. Eu já tô começando a ganhar dinheiro com a perícia. Eu comecei a perceber que uma perícia que eu fazia, eu ganhava o que eu ganhava no mês dando aula. Uhum. Falei: Não faz sentido mais eu estar aqui, cara. E tinha cliente me ligando: Danilo, 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 precisamos de você e tal. 5 mil reais aqui, 10 mil reais aqui, 15 ali. Falei: Não faz sentido eu estar aqui, cara. Tô me matando de trouxa. Eu rodava 5 escolas de moto. Eu voei na Castelo Branco a 100 quilômetros por hora indo dar aula. Não aconteceu quase nada comigo, só o dedo que quebrou, coloquei na hora no lugar. Tá Loucura, né? É maluco. doença isso, não é normal. Hoje que eu penso, falo: Cara, meu dedo quebrado, eu pum, voltei pro lugar, tudo ralado. Peguei a moto, liguei pro diretor: Ó, tive um acidentezinho aqui. O doutor, advogado, ó, é tanto o cliente na cabeça que vem vindo. É o diretor da ETEC de Barueri, o Wilson. Falei: Wilson, queridão, tive um acidentezinho de moto, tô bem, tô vivo. Vou chegar 10 minutos atrasado, tá? Que o guidão entortou e tal. Ele: Como assim? Tem um acidente? Fica tranquilo que tá tudo bem. Eu dando aula, o aluno: Professor, você tá sangrando? Mano do céu. Eu estava tão no automático que aí eu falei: Não, não, eu tô com algum problema na cabeça. Eu não preciso disso. E aí foi quando eu decidi. Falei: Gente, tô indo embora. Não vou largar a mão, que nem eu não larguei a escola particular que eu estava também. Uhum. Cheguei na Cris, falei: Cris, tô indo embora, não dá mais. Tá? Então a gente tem tanto tempo para vocês arrumar outro professor. Eu ajudo, eu ajudo. E na ETEC eu também falei: Eu ajudo, participo das bancas, mas eu tô indo e ó, quero ir embora. Tchau. Aí eu entrei no processo lá de como fala, afastamento, né? Uhum. Você fica 1 ano afastado com prejuízo financeiro, mas você pode voltar depois. Aí você entra de novo, você fica mais 1 ano afastado, e aí depois você é obrigado a voltar. Então você ficaria, entre 2 aspas, anos sem. 2 anos afastado. Deu o primeiro ano, que top, cara. Escritório em Alphaville, crescendo, perícia fora de São Paulo, fora do Brasil, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, negócio bombando. O Silney, um abraço aí pro Silney, se assistir esse podcast. E ele ligou e falou: Danilo, você tem que voltar, tá? Como assim? Não, eu vou voltar para assinar documento, eu volto e fico mais um. Não, não. A lei mudou. Putz, tem que dar baixo. Falei: Cara, fica tranquilo. Onde que eu assino aí para eu sumir?
Não vou voltar mais. Uhum. Não, mas qualquer coisa você consegue voltar. Até estava fazendo uma dinâmica, porque aí veio uma oportunidade para eu pegar uma ETEC, como eu estava visando essa ETEC de Itapevi. Falei, não, quero voltar, quero pegar essa ETEC como diretor. E eu lembro que eu estava até ajudando, tal, descarregando caminhão, fiz entrevista, passei em tudo, tal, e assumi. Aí ia fazer uma outra entrevista depois. Aí me começaram a dar umas oportunidades. Falei, não, você vai tomar conta da ETEC sozinho? 5 cargos? Eu falei, o quê? Eu tomar conta disso? Obrigado. Loucura de novo. Deus abençoe. Vou deixar para o próximo que eu vou investir no meu. Na minha, não era sonho mais, era meta. Uhum. Falei, minha meta é viver de perícia. Viver de perícia. Só que o meu problema mental é que eu gosto de dar aula. Esse é um problema que eu tenho. Então eu acabei não conseguindo deixar a docência de vez. Então acabei abrindo meu curso online. Hoje a gente tem uma pós-graduação. Então nesse momento que eu tive que tomar uma decisão para minha vida mudar, falei, cara, será que eu consigo viver sem ser concursado financeiramente? E eu fiquei 1 ano. E eu vivi, só para você ter uma noção, meu faturamento ele melhorou 10 vezes mais do que eu dava aula como concursado. E eu falei para minha esposa, eu falei, é uma decisão que eu estou tomando, eu não quero mais ser concursado. E se Deus o livre acontecer qualquer coisa, mas e se a empresa quebrar? Eu vendo água na rua. Eu sei pintar parede, não muito bem, mas eu limpo o banheiro, eu limpo o chão, não tem tempo ruim. Tá? Eu vou fazer. Lógico que eu não vou precisar, né? Porque eu tenho hoje uma formação, eu posso trabalhar numa empresa, numa indústria química, posso voltar a dar aula se eu quiser. As oportunidades são Falei, muitas, não sim, eu acho que é mais trazendo pela questão de, não tem tempo ruim. Eu é vou isso fazer o que mesmo. for necessário para ser feito. É E isso apareceu, mesmo. vou E eu fazer. falo, a empresa, o Empate Forense, o pessoal vê, pô, hoje tem uma filial em Minas Gerais, hoje está abrindo uma filial em Curitiba, no Paraná, tem gente pedindo filiais fora do Brasil. Pô, vocês estão muito bem, mas ninguém sabe a verdade. É o que a gente enfrenta com colaboradores, com paulada de cliente que vem, não, eu quero meu dinheiro de volta, né? Com você dando o máximo e tem aluno que fala, poderia ter sido melhor. Você fala, caramba, pelo preço que eu ofertei, né? Então, assim, nos bastidores, a gente passa muito perrengue como Sim, empresário. sim. É uma coisa que eu falei, eu não sou perito, eu não sou professor, eu não sou empresário. A gente é um todo, né? A gente é um aglomerado. Eu Sim. falo, é uma loucura isso. E a pessoa fala, você é meu professor. Não, eu não sou seu professor, cara. Apenas eu também sou professor, eu sou perito, eu sou pai. Eu falei, só falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é complementar, né? Mas a gente acaba sendo tudo e ninguém vê esse bastidor acontecer. Isso é muito louco. E Danilo, só acredita assim, é uma dúvida minha, que agora você trouxe que o delegado de Barueri te deu essa oportunidade de te falar, né, de abrir seu olho às vezes e falar assim, é aquele às vezes que você comentou, né, a gente às vezes recebe um pequeno alerta, mas a vida traz isso depois de um tempo, a gente entender Sim. aquilo que foi mencionado. E eu acho legal, para quem está nos assistindo, entender essa dinâmica. Eu já tinha te feito essa pergunta em off há um tempo atrás, numa das nossas conversas, quando te foi apresentado essa condição de, pô, você é químico, mais o trabalho mais o trabalho que você executa aqui, você é um perito. E como que você te foi apresentado, ou como você descobriu essa possibilidade, porque você mencionou isso. Você nunca foi, vamos usar um termo normal, né? Você nunca foi polícia. Uhum. Nunca fui policial. Então, vamos usar esse termo. E como que foi essa descoberta? Porque você, inclusive, falou, tem aqui num artigo, tem algo falando. Mas como foi isso de, tipo assim, alguém chegou e falou, Danilo, olha isso aqui? Ou você, não, peraí, ele falou, deixa eu pesquisar Isso isso, essa mesmo. descoberta de falar assim, meu, peraí, caramba, acho que ninguém sabe disso aqui, assim, no sentido de não é Isso mesmo. um negócio ventilado que as pessoas É. estão falando. Como que foi essa descoberta, esse momento? Esse foi em 2012 para 2013 que o delegado falou: Ó, Danilo, você pode ser perito, cara. Você pode ser perito tanto do fórum como particular. E particular dá dinheiro, cara, porque ninguém tá fazendo isso no Brasil. Eu lembro muito bem dessa palavra do Dr. Palermo. Ele falou, eu acredito que hoje eu não tive, eu tentei encontrar com ele, né? Isso aqui é uma correria, hoje ele tá em outro lugar. Mas eu acredito que ele não tem noção do impacto que ele teve na minha vida. Porque ele falou: é possível. Aí eu vejo um policial, delegado, ele boa pinta, todo bonitão, com arma, distintivo. Ele falou: você pode também sem o concurso público. Eu falei. E ele falava: cara, o que eu me matei para estudar no concurso, você não tem noção. E hoje você,
né, tem oportunidade para você ser uma referência no Brasil. Esse doutor tá acreditando, acho que ele quer me criar, é meu pai, né? Quer ser meu pai. Não, eu não sou tudo isso não, doutor. Ele, cara, eu acredito que você consegue. Falei, tá, onde que eu vejo isso? Aí ele falou, se vira. Eu já falei que existe. Vá pesquisar. Faz que nem eu fiz. Senta a bunda na cadeira e estuda. Se você quiser mudar de vida, se você acreditar nisso. Se não, toca seu barco e seja mais um. Ele falou, eu não quis ser mais um. Eu quis ser o delegado de polícia, uma referência. E só para você ver, é um cara tão bom que tem gente que tenta prejudicar ele por ele ser bom. Caramba. Eu já investiguei isso já. É um cara referência que eu tenho como referência profissional. Não acompanho ele, mas eu sei que é uma referência hoje. E eu comecei a investigar. Cara, era Jus Brasil, com todo respeito. Tem um monte de desatualizações lá. Comecei a pesquisar no Google. E até eu descobri que, opa, perito sem concurso público. Aí comecei a pesquisar. Ah, o juiz pode nomear um perito, só que na época era antes de 2015. Uhum. 2015 que teve uma atualização da legislação que tirou a obrigatoriedade do ensino superior. Falou, agora não precisa mais de ensino superior para ser perito. Falei, agora eu já tenho, né? Agora tudo bem. Para mim não mudou, Para mas... mim não mudou, mas legal. O pessoal tem uma oportunidade e não estão vendo. Uhum. Então, em 2015, eu já estava enxergando isso. Comecei a estudar isso. Só que quando eu ia pesquisar no Google, perito particular, era só songo-mongo, cara. Só picareta com distintivo e arma. Esse cara não é polícia, esse cara é um lixo. Esse cara aí finge que é perito, finge que é polícia. Então, eu comecei a abominar isso. E em 2018, eu comecei a seguir um perito, um grande perito, tá? Até hoje comento o nome dele, quem quiser acompanhar é o Sérgio Hernandes. Eu falei, eu preciso ver um perito referência, né? Um cara bom que, fala, pô, esse cara aqui existe, funciona. Aí eu vi lá, cientista forense na Globo, né? Comecei a pesquisar, falei, pô, Sérgio Hernandes, deixa eu pesquisar esse cara aqui. Vi na Globo, perito particular cientista forense. Aí vi falando com sotaque, né, chileno. Falei, caramba, será que é verdade? Cara bonitão, boa pinta, terno e gravata. Falei, deixa eu ver se esse cara realmente existe. Facebook. Ô, Sérgio, parabéns aí, te vi na reportagem. Ele, legal, passa seu telefone, vamos conversar, você é químico? Interessante, gosto de química. Cara, ficamos 2 horas no telefone, fiquei 2 anos, não, fiquei uns 4 anos acompanhando esse cara. Falei, o que esse cara fizer, eu quero acompanhar, quero ver tudo que ele faz. E eu vi que era de verdade. Falei, Uhum. meu, o cara ganha dinheiro de verdade, cara bem sucedido na área da perícia. Eu falei, vou acompanhar. Eu comecei a acompanhar gratuitamente. Falei, não, se tiver que pagar para ir lá assistir esse cara trabalhando, eu pago. Aí eu até brincava, falei, Sérgio, se você for fazer uma perícia, ainda mais criminalística, tá? Precisa alguém para levar água para você, uma toalhinha, seca o seu suor, limpa o seu sapato. Aí, não, vamos lá, vamos lá. E ele me deu uma oportunidade para eu acompanhar uma perícia em balística forense. Falei, cara, é isso. Aí eu Uhum. tive a oportunidade de ver um carro com vários disparos. Ele falou, ó, eu cheguei lá, né, já estava rolando tal a perícia dele particular, já tinha tido a perícia oficial. Ele foi fazer a perícia particular, me convidou, uma família muito bem sucedida, né, financeiramente. E ele lá, contratado, pai, não sei o que, ele já tinha várias reportagens na televisão. E eu consegui descobrir. Ele falou, como que você faria aqui? Eu falei, aqui daria para fazer luminol, eu conheço luminol como químico, aqui dá para analisar o padrão de mancha de sangue. Eu comecei a imaginar a cena, eu com um carro, eu com um paquímetro. Falei, porra, cara, que top, que louco. Então, assim, foi um cara que foi o que me apresentou a perícia, que era verdade, né? Que Uhum. era possível isso. E aí, em 2019, eu decidi abrir minha empresa. Falei, cara, vou abrir minha empresa. Top, abri minha empresa. E muita gente desacreditou. Né? Ele não, óbvio, porque ele já era perito, ele vivia disso. Mas quando eu falava para a família, né, por exemplo, vou abrir uma empresa de perícia. Perícia particular, isso não existe. Para ser perito é só da polícia. Você está viajando. Falei, não vou abrir uma empresa, vou pôr camisa, uniforme. Tem gente que falou, não pode. Não pode. Teve até um delegado uma vez que falou, essa silhueta aí não pode. Falei, não pode? Onde está escrito? Ah, é que eu acho que não pode. Legal.
tá? Mas eu tenho um amparo legal. Tá Hoje eu aqui, ó, o tenho... meu tá aqui É, escrito. o meu tá Tá aqui, aqui ó. escrito. Então eu mandei confeccionar meu distintivo, Uhum. muitos não pode. E o legal é que, assim, todo mundo que desacreditou, inclusive de profissionais, hoje eles têm também camisa, distintivo, né? Porque não podia e agora eles copiam, né? Uhum. Muitos copiam. Mas assim, eu comecei a ver a oportunidade e eu comecei a trabalhar de graça, cara. Os meus primeiros trabalhos eu dava aula, ganhava lá meus 4, 5 mil reais dando aula. E quando caiu uma perícia, eu falei, não, vou fazer de graça. Vou começar a aprender. Então, pegava uma perícia, outra consultoria, até a primeira que era uma aluna minha, eu tinha dado meu primeiro curso de perícia, e ela contou a história, falou, nossa, eu preciso fazer uma perícia em acidente de trânsito, né? E ela falou, eu queria que você fizesse. Eu falei, não, vou trazer para uns caras fazer. Ela, não, eu quero você fazendo. E eu pago. Paga? Quanto? Ela, quanto que você me cobraria? Na época, os colegas falaram, dá para cobrar 5, 7 mil. Eu falei, não, não vou cobrar tudo isso, você é doido? Estou começando agora. Falei para ela, ó, 2 mil, tá bom para você? 2 mil? Eu vou lá, viajo, faço a perícia, tudo, faço um laudo legal. E ela, não, 2 mil não. Eu pago 2.800, que é o que eu consigo, eu tenho tudo isso. Tudo que eu tenho para te dar é 2.800. Falei, top. Eu ofereci jogou 2.800, Deu bom pra maravilha. caramba. Cara, foi o melhor laudo que eu já fiz até hoje, assim, deu o meu melhor, sabe? Quando eu vi a advogada, quando pegou esse laudo, falou, cara, nunca vi um negócio assim, incrível, porque eu comecei a pegar vários laudos na internet. Falei, nossa, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui não é laudo, isso aqui não é. Então eu tinha pouco material para eu me embasar. E eu comecei a estudar laudos de fora do Brasil. Falei, pô, legal, esse aqui, ó, esse aqui é do México, esse aqui da Argentina, esse aqui dos Estados Unidos, muito material bom, e eu comecei a me embasar. Comecei a ler os laudos da polícia, né? Que estava disponível lá, tinha um monte de coisa na internet, eu baixava e estudava. Então eu comecei a ver a oportunidade e financeiramente. Eu falei, pô, agora eu preciso ensinar isso que eu sozinho não dou conta. Aí foi quando eu comecei a compartilhar os cursos, né? De perícia e chamar a atenção da galera, falar, pô, o negócio funciona, eu também quero. Então hoje é o meu ganha-pão principal, era meu plano B, Uhum. que hoje é meu plano A. E hoje qual que é meu plano B? Não tem plano B, é só o plano A e é foco total agora. Exato. E muito louco você falar tudo isso, Danilo, porque assim, uma coisa que eu olhando de fora, tá? Olhando de fora e te acompanhando, mano, é uma obstinação muito, tipo assim, é um negócio muito, eu vou realizar isso, eu vou fazer isso. A empatia é uma referência, a gente sabe disso. E muito baseado nisso que você falou, falaram A, B, C, não interessa. Eu vou fazer isso. Com O certeza. objetivo é esse. Então, é muito louco isso de trazer essa, esse ponto de vista. Por quê? O que eu falo de ponto de vista? Eu olhar de fora e ser tão nítido, não só a questão de olhar e falar assim, pô, chegou num lugar legal, não. Mano, é uma pessoa que, independente de tudo que passou, de tudo que. Mano, ele só pegou como lição, foi difícil, aconteceu isso, foi assim, mano, mas eu vou superar essa barreira fazendo isso. Vou determinar isso para minha vida. Então, eu acredito que é muito sobre o quanto você olha para um problema e como você avalia o tamanho desse problema. Pô, não, é um problema que eu vou transpor ele, eu vou passar por cima, eu vou passar o Uhum. carro em cima dele. Ah, mas ele existe, igual você comentou, poxa, as pessoas acham, meu professor, tá, coisa legal, não sei o quê. Pô, mas é, você vai atender o aluno, a aluna, mas tipo, você acabou de sair de uma reunião que o chicote estralou com todo mundo dentro da empresa e, mano, eu tenho que estar ali É isso porque mesmo. nós somos vários, que você mencionou, né? Quem empreende é empresário, às vezes precisa ter um ombro amigo para escutar alguém que está no seu time que precisa falar algo para você que para que ela possa desempenhar, ela precisa se livrar de algum peso. Sim. Então, você precisa ser um pouco psicólogo, um pouco entender de finanças, um pouco tudo você tem que estar e ali ainda chegar e falar assim, ó, agora eu vou compartilhar com vocês como fazer, igual você mencionou no começo, fazer a caneca. É isso mesmo. Então, tipo, é muito louco isso, porque quando a gente se reencontrou depois de muito tempo, 20 anos, né? fazia uma carinha que a gente não Mais, se mais via. de 20 anos. E a gente estava conversando sobre, e
eu vou ser muito sincero, a gente perdeu o contato, eu não acompanhava, e quando eu tive a oportunidade de conhecer sua estrutura, de conhecer mais desse trabalho, meu, é um mundo inacreditável de tamanho, de imensidão. E quando a gente fala sobre isso, remar nessa imensidão e ser um dos primeiros a remar essa imensidão, tem uma galera que olha hoje e fala assim, nossa, tá cheio de barco aqui, né? Uhum. Mas não entende que, mano, quem precisou remar primeiro ali para entender qual que é a dinâmica, o tanto que precisou passar para Com chegar ali. certeza. E hoje, eu queria, Danilo, que você trouxesse também por essa visão, tá? Eu sei que pode parecer uma questão assim, pô, não, é de empreendedorismo. Sim, é de empreendedorismo, mas que um ser humano que empreende. Que Com certeza. essa é a ideia, né? De trazer esse ser humano. O Danilo, hoje, tem algum ponto que o Danilo fala assim, aqui eu faria diferente? Olha, se fosse, se eu, é que aquela questão, né? Quando a gente está enfrentando um problema, a gente fala assim, pô, se eu soubesse como resolver esse problema, ia ser muito bom. Uhum. Então, hoje, eu enxergando lá atrás, daria para fazer muita coisa diferente, né? Só que é o que eu estava falando para a Bianca, a gente passou, né, por várias questões, o empate passou por muitos momentos, né? Uhum. Eu falo, a gente tá escrevendo um livro, né, do o empate forense em si, para a pessoa saber, com detalhes, o que o empate já passou. A gente não chegou ganhando R$ 100.000 num mês, 1 milhão, não, foi muito perrengue. Foi gente olhar pra gente e falar assim, cara, eu vou destruir sua empresa. Sabe, uma coisa que você se matou pra fazer, derramou sangue pra você ter, e alguém fala assim, pô, sua empresa é uma bosta. Empate, nossa, que nome feio. Lembra empatia. E até me fala, não, mas é que em outra língua empatia é coisa ruim. Não, a gente está no Brasil, empatia para mim é se colocar no lugar do próximo. Então, eu estou no Brasil, eu vou falar de forma do português brasileiro, né? Empatia é se colocar no lugar do próximo. Pô, é ruim? É ruim. Para mim não é legal o seu nome. Então, trabalha para mim que é o seguinte, ou eu destruo sua empresa, eu acabo com a sua empresa. E você ter a esposa do lado, né? Porque quando eu comecei, eu não tinha a Bianca do meu lado Uhum. diretamente, né? Ela fala mesmo, eu também não acreditava. Né? Minha sogra, meu sogro não acreditava, minha mãe não acreditava. E eu vejo os alunos hoje falando, nossa, não acreditam em mim. Eu falo, claro, o que, que você está provando para acreditarem em você Uhum. hoje? Você não é ninguém ainda. Você não se apresentou, você não se posicionou. Né? Então, assim, é muita turbulência que a gente enfrenta e ninguém vê o resultado lá na frente. Mas hoje, quando eu vejo, fala, pô, a Bianca mesmo falou, nossa, meu, eu podia ter feito diferente. Eu falei, mas a gente não sabia. É aprendizado. É aprendizado. Eu não tive escola de empresário. Sim. Se é top, se existir, e eu acredito que se existir, não funciona. Para mim, ó, escolas de empresário e vai dar certo. Em 30 dias, você vai faturar 1 milhão. Eu, na boa, acredito que isso não existe. Eu posso dizer para você que eu tive a oportunidade de estar no evento que eu conheci um cara assim excepcional, que ele abriu uma empresa que chama Chefe dos Chefes. Mano, é um negócio absurdo a estrutura que ele montou, mas por causa de um aspecto eu acho muito importante, porque ele não promete faturamento, nem nada disso. Ele entra por uma linha que muito empresário se perde quando perde a mão no sentido da vida e emprego. Sim, E e aí foi isso mesmo. ele entra com um suporte que às vezes a pessoa não tá vendo. Aí ele fala, ó, Isso é volta incrível. aqui. É uma mentoria, né, que ele Ele faz. volta aqui e eu tive a oportunidade de conversar com esse cara e assim, só pra você ter uma ideia que coisa louca. Ele sente que foi dessa forma, e é muito louco isso. Ele recebeu um chamado para abrir essa empresa, só que ele não sabia falar. E a missão dele, durante 2 anos, ele ia para um parque na frente da casa dele e ele treinava as árvores. Mano, ele palestrava para as árvores durante 2 anos. Ele ficou 2 anos palestrando para as árvores. Que louco, né? Porque ele falou que Deus, ele orava de manhã, ele levantava, orava, 4 horas da manhã, antes de ir trabalhar, ele vivia a vida dele. Só que antes de ir trabalhar, dava 15 para 5, ele descia para o parque na frente da casa dele. E a cidade inteira começou a falar que ele era louco. E uma dessas pessoas comentou com um empresário que estava passando umas dificuldades 2 anos depois, sobre que tinha um cara louco lá que palestrava para árvores. O cara falou, mano, eu quero conhecer esse cara.
enfim, se conheceram, tal. Esse cara comprou, falou, não, eu acredito no que você está falando, porque eu entendo que isso que você está falando é maior do que o que nós estamos conversando. Eu vou comprar uma mentoria sua. Você é seu primeiro aluno. O cara, tipo, em 9 meses, a vida do cara mudou totalmente. Mas não por causa de Completamente. faturamento, Sim. mas é porque ele A entra mentalidade, né? de cuidar da vida para cuidar do empresário. Sim. E aí é muito louco isso que você acabou de falar, né? Uma escola, ela não tem como garantir faturamento porque ela Não. não sabe o que a gente vai passar. E eu acho que esse vídeo ajuda muitas pessoas também nessa ideia Com de certeza. tentar olhar e falar, caramba, mano, pô, os caras passaram tudo isso aí, velho. Passaram um perrengue. Eu Sim. tive problemas, eu vou falar isso que eu já falei abertamente para muitas pessoas, tive problemas psicológicos. Eu fiquei mal numa situação que eu não acreditava, porque eu tinha uma certa resistência que as pessoas falavam assim, pô, não, a pessoa teve esse problema aí, é fraco. Mano, até a hora que me bateu e eu entendi que é fisiológico. Não é um problema de tipo fraqueza. Eu tive síndrome do pânico, eu tive vários problemas, porque eu achava que eu tinha uma estabilidade gigantesca e de uma hora para outra fez assim, ó, sumiu tudo. Eu comecei a empreender não do zero, da conta negativa 250 mil. Eu comecei a Caramba. empreender negativo, devendo tudo. Chegou a bater o oficial de justiça na porta. Foi assim que eu comecei a empreender. Tipo, não tem plano B. É o plano O único. poço só tem o buraco para cima. É isso Não mesmo. tem mais. E isso que você tá falando, eu acho que traz muito essa reflexão. De, pô, mano, a gente tem que passar, teve que passar. Sim. Eu tive que provar. E isso é muito louco, porque a gente poder bater esse papo e colocar dessa forma, mano, traz uma visão que qualquer pessoa que determinar se apresenta que eu posso fazer, eu vou fazer dessa forma. Sim. E, mano, é louco demais. E Danilo, eu sei que eu falo pra caramba, mas vou aqui Falamos, né? Mas fala, hein? vou aqui trazer um pouco mais sobre essa questão. Eu gosto sempre de trazer essa linha de raciocínio para o momento, a gente não sabe quando, ninguém tem essa resposta. De que momento? Mas o Danilo recebeu a dádiva daquele último instante de olhar para trás e ver toda a sua trajetória. Qual o legado o Danilo vê? Eu sempre me vejo como o desacreditado, né? O desacreditado, eu acredito que talvez muitas questões que eu tive de prejuízo na vida, seja financeiro, em todos os aspectos, foi porque eu também não acreditava em mim. Uhum. Né? Na verdade, eu sempre tive vontade de ser alguém na vida, de trazer o melhor para minha mãe, aposentar ela, ter aquela condição, mas eu percebo que lá atrás eu também não acreditava. Uhum. Muita gente, é o coitadinho, é o que não vai ser ninguém. E quando eu tive alguns momentos da vida, eu podia ter acreditado mais. Então eu falo que se eu conseguisse hoje voltar no tempo um pouquinho, falar, pô, esse moleque, se ele acreditasse um pouquinho mais nele, porque era aquela coisa daquela resistência, aquela evolução que nós tivemos como criança, como adolescente, todas as dificuldades, todo mundo falando que você não acredita, dando risada. Hoje que a gente vê como bullying, né? Faziam bullying comigo, né? Era o coitadinho, era o feio, estranho, isso e aquilo outro. E muitas vezes eu ia reclamar. Eu ia reclamar, cara. E às vezes eu reclamava sozinho, falando sozinho, reclamando com Deus, como se a culpa fosse de Deus. Uhum. E hoje eu tenho certeza disso, que nós somos os culpados por tudo que acontece hoje. Então, se eu tenho um problema hoje financeiro, a culpa foi minha mesmo, de eu não ter feito do jeito certo, da forma que teria que ser. Só que ao mesmo tempo eu vejo que se a gente não passa, que nem você falou, por esses problemas, a gente não vai aprender. Então acho que a faculdade do empresário, do profissional que seja indiferente da área, é a própria vida, né? É a gente testando e falando, puta merda, eu podia ter segurado um pouquinho mais essa ação errada que eu tive, mas volta a dizer aquela coisa lá atrás também que eu tinha, que eu colocava, às vezes, o trabalho na frente, e até o ano de 2023, eu falo para você que eu ganhei muito bem. O faturamento foi o maior que eu já tive na minha vida. E em 2024, logo no comecinho do ano, eu e a Bianca parou, pensou, falou, opa, peraí,
a gente está esquecendo da gente. Vamos começar agora a prestar atenção mais na nossa família, na vida. Muitas coisas começou a não dar tão certo, principalmente na parte profissional, na parte com colaboradores, né, com funcionários. Falou, opa, peraí, por que não estão mais prestando tanta atenção na empresa? Eles estão querendo cuidar deles agora. E muita gente não aceitou isso. E eu falo disso, eu não me arrependo de ter focado na vida, de algumas decisões que eu também falei, isso aqui é por causa da minha família, né? Então, muitas ações que eu tive, falei, opa, a minha esposa está grávida, agora é atenção total. Ah, mas vai ter prejuízo financeiro. Tudo bem, depois eu Sim. dou um jeito. Mas eu não me arrependo dessa parte de ter colocado esse ano, principalmente 2024, que foi um ano de evolução na minha família, um ano difícil, mas ao mesmo tempo de evolução. Ainda mais que a gente teve a nossa filha agora, Ana Luísa, né? A gente veio de um prejuízo do ano passado e esse ano a gente teve a atenção maior na nossa vida. E a gente percebeu que dá para viver com um pouquinho menos, dá para viver com mais tempo para a família. Eu quero mais ainda, eu não consegui ainda esse ano, mudou muita coisa, a gente mudou de casa, muita coisa aconteceu, mas a gente focou ali, falou, não, a gente está aqui. Então eu poderia estar algumas vezes fazendo outros trabalhos, eu preferi colocar pessoas para trabalhar para eu estar naquele momento com a minha filha, Sim. trocando uma fralda, né, fazendo uma mamadeira para minha filha e dando mamar para ela. E isso realmente não troco, mas não tem dinheiro no mundo que poderia pagar esse momento com ela. Às vezes é um pouquinho menos do financeiro e muito mais de qualidade. Com certeza, Qualidade no sentido de poder criar lembranças para sua família, de estar perto, de estar realmente um legado. É o que, com tipo, certeza. é sobre isso, né? Sobre, lógico, a gente sabe que tem que correr atrás, a gente sabe que tem que fazer, a gente sabe que precisa de dinheiro. Tudo isso a gente sabe, mas às vezes a gente acaba perdendo um pouco a mão no sentido de, pô, eu fiz muito disso, mas a que preço vida, a que preço saúde, família, eh, espiritualidade, que igual você comentou, né? Poxa, em algum momento você culpava e falou, pô, peraí, deixa eu entender que isso aqui, eu causei isso aqui. Sim. Então, é É o muito. livre-arbítrio, né? Hoje que eu tenho certeza que a gente é culpado de tudo. Deus só tá aqui, ó, tô te ajudando. Se você tá errando, você é trouxa. Eu te dei um alerta aí, você não quis ouvir. Mas incrível, muito louco isso. E Danilo, para a gente finalizar aqui, agora eu costumo brincar que o olho da verdade está apontado aí para você. Para você, a gente deixa na descrição aqui, mas para você falar, apresentar suas empresas, como as pessoas te encontram, você compartilhar como as pessoas te encontram na rede social. Tenho certeza que esse vídeo vai alcançar várias e várias pessoas já que te acompanham, mas também levar essa mensagem, que é a ideia de trazer isso para o público. Então, fica à vontade, agora a câmera é sua, para que você possa apresentar para as pessoas como as pessoas encontram o Danilo Pelege. Maravilha. Danilo Pelege com J, né? Primeiro, muitos colocam com G. Veio errado da Itália assim, agora deixa, né? E podem me encontrar no Instagram como Perito Danilo Pelege. Também podem me encontrar no Facebook. Eu não entro no Facebook, então vai falar com o robô, tá, gente? Instagram, eu consigo responder a maioria das pessoas. A gente tem nosso WhatsApp oficial também, tem o nosso site, que é empateforense.com ou .com.br, é INPAT, empate com N, né, de instituto. E hoje, se quiser precisar contratar o meu serviço, hoje nós temos mais de 370 peritos em todo o Brasil e em 5 países. Todo tipo de perícia a gente faz, que nem o cliente ontem. Qual o tipo de perícia que você faz? É melhor perguntar qual que eu não faço, que eu ainda não descobri. Mas não é quando eu falo eu, é minha empresa, né? Então hoje nós fazemos todo tipo de perícia que precisar, documentoscopia, acidente de trânsito, criminalística, industrial, não importa. A gente faz, graças a Deus, apresentamos todo o leque da parte da perícia e da investigação também conjugal, né? O cara que está tendo uma coceirinha aqui na cabeça, está suspeitando, né, da esposa, pode contratar também nossa equipe. Na parte de formação, eu também sou professor, né? Minha principal profissão hoje é professor, então pode estar buscando nosso treinamento também. Eu vou ver a possibilidade de deixar algum link, algum cupom, né, para quem está assistindo, tá? Vai ter um desconto especial aí para estar fazendo nossa formação ou a pós-graduação também, tá? E sou muito grato aí por ter essa oportunidade de trazer um pouquinho, né?
E antes de eu finalizar, queria só deixar um legado que é uma coisa que mudou a minha mentalidade. Eu deixei para falar isso no final mesmo. Primeiro, eu descobri que o que mudou toda a minha mentalidade profissional, empresarial, como pai, como filho, como marido, duas questões, principalmente profissionalmente, é persistência e disciplina. Só percebi que quando eu tive uma persistência, todo mundo falando, você não é nada, isso aí não dá certo, não vai acreditar, eu tampei meu ouvido. Na verdade, eu fingi demência por muito tempo. Uhum. Ó, não vai dar certo. Legal. E eu continuei fazendo. Então, ninguém acreditou em mim. Eu tive um momento que ninguém, exatamente ninguém, só acreditou em mim mesmo quando eu falei, não, é eu que tenho que acreditar em mim mesmo. Então, eu vou seguir, né, eu vou ser persistente. E aí teve um momento que eu comecei a ser referência. E hoje falam que eu sou um dos melhores peritos do Brasil. Não sei, vou deixar para os clientes decidirem aí, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade de trazer um pouquinho da minha história, que em breve vai estar no meu livro, e pode ter certeza que esse momento do podcast vai estar no meu livro também, né, que o Lucas faz parte da minha vida, para quem não sabe, né, da minha trajetória, da minha infância, da minha adolescência, do mindset que mudou, que foi a música, né? E a música depois nos trouxe de volta, né? Sim. E eu acho que a gente está aqui hoje por algo que vai além da profissão, né, de quem nós somos como pessoa. Acho que vai além de nós mesmos, né, da parte material. Acho que é algo espiritual que faz a gente se unir para que possa crescer espiritualmente, tá? Deus abençoe a toda a família aí. Ah, Danilo, amém. E assim, é só gratidão. O sentimento que eu tenho dessa oportunidade da gente bater esse papo, de você nos honrar aqui com a sua presença, de poder compartilhar, de poder estar junto. Você sabe que a gente gosta de resenhar, a gente Muito. gosta da resenha, a gente gosta do. E assim, é um prazer imenso. E de novo, queria te agradecer, queria, meu, que tudo se ilumine, que tudo se apresente da melhor forma sempre para você e para sua família, que seja algo incrível essa nossa passagem por aqui e que isso se reflita em bênçãos. Então, é o que eu tenho para te agradecer. E finalizando mais um podcast, mais Fala Hein? Vou pedir mais algumas coisinhas aqui, Danilo. Pedir pro meu compartilha, senta o dedo no like. Meu, fala aqui embaixo o que vocês estão achando. Comenta, é para falar mesmo. Ah, não gostei? Fala, não gostei. Eu já ia falar que quem for aluno e tiver até agora, nessa hora do vídeo, e não seguiu, eu vou bloquear. Vou bloquear, vou tirar da Aí, instituição. Se não está seguindo mais Fala aí, não está seguindo o Lucas, não está acompanhando, curtindo e compartilhar, eu falo, não é para uma pessoa. Pô, é meu aluno, tem a missão. Eu posso deixar a missão? com Então a certeza. missão é dada, hein? Se missão dada não for cumprida, já sabe que vai sair fora. Tem que seguir aqui esse canal, tem que compartilhar com 7 pessoas no mínimo e tem que clicar em gostei. Porque quando eu clico em gostei, eu descobri isso e achei bem legal. Você clicou em gostei, o YouTube ele registra o nome completo da pessoa e o e-mail. Aí faz com que isso chegue para você, conteúdos como esse que o Lucas está trazendo, com mais qualidade para você. Você fica registrado e quando você trazer um vídeo novo, ela vai ser notificada, né? Sim. Isso que é legal. Então, você que é aluno e não seguir essas missões que eu te passei, você está fora. Sua missão, e já agradecendo também o Instituto Empate Forense, vai ter aqui um cupom no link, ó, tem que olhar, tem que acompanhar, que senão Maravilha, vamos deixar não o vai cupom aí. descobrir. Não vai descobrir, que a gente falou isso no final do vídeo, pô, não, tem um negócio lá para você, tem que assistir inteiro. Então, agradeço demais você que acompanhou a gente até aqui, é esse papo incrível. Não deixe de deixar a sua opinião aí pra gente. E muito obrigado e até mais!